Rafael, bem-vindo ao Empreendedores.pt. É para mim um gosto ter-te por cá. Convém dizermos a quem nos está a ver ou a ouvir que nós não nos conhecíamos pessoalmente. É verdade. Estamos a conhecer pessoalmente hoje, aqui, portanto tem esta vantagem adicional que é estarmos aqui a gravar isto e ao mesmo tempo estarmos a conhecer, assim tem mais piada ainda, mas o teu nome foi-me sugerido por alguém cuja opinião eu prezo e, portanto, descreveu-me um empreendedor cheio de boas ideias e eu fiquei curioso e, portanto, enfim, desafiei-te para estarmos aqui à conversa e tu tiveste a coragem de aceitar, mesmo sem me conheceres de lado nenhum. Portanto, obrigado por isso e certamente pelo conteúdo que vamos aqui produzir para quem nos segue. Portanto, muito obrigado pelo teu tempo. Nós vamos já ter hipótese de aprofundar a tua história e aquilo que a tua empresa faz, mas eu pedia-te para darmos aqui algum contexto a quem não te conhece, se conseguias muito rapidamente dizer quem é que tu és e o que é que tu fazes. Ok. Basicamente, como sabes, não é? Estou ligado à parte do imobiliário, basicamente sempre estive no setor, não é? Desde muito jovem, a minha família tinha uma empresa familiar ligada ao mercado de promoção imobiliária e eu sempre desenvolvi um gosto por imóveis, não é? Desde muito cedo, como vou ter a oportunidade de contar, tive a oportunidade de lidar com a parte comercial do setor imobiliário, sempre me apaixonou, não é? A ideia de conseguirmos vender a uma pessoa aquilo que vai ser o lar ideal dela, não é? Para isso termos de conhecer as mais pessoais necessidades. Isso sempre me interessou. E basicamente, portanto, eu comecei o Grupo Prumo, não é? Que é a empresa que atualmente represento, portanto, dentro de outros projetos, por uma questão de necessidade ao longo do meu curso universitário e pronto, basicamente. Que curso é? Engenharia Civil. Okay. E basicamente tive a oportunidade de fazer crescer o projeto, não é? Conjuntamente com outras pessoas e hoje em dia já levo pelo menos 6 anos. E assim, só de uma penada, portanto, o Grupo Prumo está na área imobiliária, mas faz exatamente o quê? Basicamente, nós temos algumas vertentes de negócio, ou seja, nós operamos, portanto, desde logo, em primeiro lugar, foi a nossa primeira área de negócio, portanto, na gestão de imóveis, portanto, nós gerimos imóveis, portanto, principalmente no mercado de arrendamento a estudantes. Temos depois a parte da mediação imobiliária, não é? Portanto, similar à atividade que existe em outras agências imobiliárias, portanto, mas com contornos muito próprios. Temos uma parte, atualmente, também de obras e construção e, em último lugar, uma parte de compra e venda de imóveis. Basicamente, nós, portanto, no espectro todo. Exatamente, acompanhamos todas as áreas de negócio possíveis dentro do mercado. Portanto, área imobiliária, nestas diferentes vertentes, é o teu mundo. Vens também da área da engenharia civil, tens essa história pessoal que eu nem conhecia, acho que já lá vou, essa história, portanto, familiar que é bem curiosa. Uma das coisas que eu te vou perguntar é quando foi a primeira venda, com que idade tinhas a primeira vez que fizeste uma venda de uma casa, mas já lá vamos. Mas a pergunta que se impõe para abrirmos aqui as hostilidades diz-me lá uma coisa, ainda por cima é uma curiosidade que eu tenho. O que é que nós estamos a gravar isto, quando é que é? Estamos em julho, início de julho mais ou menos de 2019. O que é que vai acontecer ao mercado imobiliário? Vai continuar a crescer? Já estagnou? Vem por aí abaixo? Estamos a viver uma bolha? Qual é a tua perspectiva? Basicamente era a resposta que todos nós queríamos ouvir com 100% de certeza. Como podes imaginar, não é? É impossível ter uma opinião completamente firmada sobre o mercado, porque existem diversos fatores externos, não é? E cada mercado tem a sua particularidade. Eu sou da opinião de que houve uma subida, portanto, do mercado, não é? Principalmente desde 2012, 2013, quando saímos, portanto, de uma situação de crise imobiliária, não é? E essa subida, portanto, tem sido mais ou menos, portanto, regular e não naquele registro que as pessoas temem de bolha, não é? Okay. Mais recentemente, talvez no último ano, 2 anos, portanto, em mercados como Porto e Lisboa, é que de facto existiu alguma especulação, mas na minha ótica alguma especulação, portanto, para algum tipo de imóveis em específico. Se nós apontarmos para determinadas freguesias de Porto e Lisboa, não é? Nomeadamente se nós formos para
para a zona do Feica, no Porto, ou se formos para Lisboa, para a Graça, não é? Nós chegamos a ver valores praticados de metro quadrado, para coisas de 10 mil euros e 7 e 8 mil euros, coisas de doidos, que a mim, no mercado nacional, me parecem difíceis de justificar. É certo também que nós estávamos habituados há 10 anos atrás a trabalhar e o setor imobiliário produzia para o mercado nacional. Hoje em dia, portanto, não, nós estamos a trabalhar para o cliente global, não é? Nós, se formos comparar o nosso mercado com as capitais europeias, então Lisboa e Porto, na realidade, nem é assim tão caro. Porque há muitos investidores estrangeiros a apostar em Portugal. Exatamente. Ou seja, na minha ótica, o que é muito importante vermos, portanto, ao investir, é que tipo de imóvel é que estamos a escolher e se esse é ou não um imóvel, portanto, que esteja direcionado para este tipo de cliente, ou seja, que não vá perder valor pela localização onde se encontra, pelo estado de conservação, pelo tipo de ativo que é. Agora, o que eu acredito é que a subida de preços que tem acontecido nos últimos tempos não se continua a verificar. Basicamente, nos últimos 3, 4 anos, existiram diversos investidores que fizeram incursões no mercado de Porto e Lisboa, principalmente. Foi isso que fez disparar os preços ou foi um conjunto de fatores? Não, basicamente existe aqui uma simbiose muito interessante, que é o quê? A entrada desses investidores, obviamente que faz disparar os preços, mas muitos desses investidores começam a vir sem sequer saber identificar oportunidades de negócio. Repara, eu conheço diversos investidores. Aconteceu-nos a nós mesmos situações do género. Tens um apartamento T1 numa determinada zona que vale 100 mil euros, não é? E tu adquires esse apartamento T1, fazes alguma reabilitação, não é? E, entretanto, o imóvel tem um valor de mercado de 150 mil. E tu achas, de facto, que a valorização que tu criaste no imóvel foi uma valorização, obviamente, com as obras, mas uma valorização de 50 mil euros. Mas, na realidade, se tu fores analisar, não foi bem isso que aconteceu. Tu compraste um determinado imóvel, colocaste o valor da obra em cima, mas depois a apreciação fictícia do mercado é que faz com que os valores atualmente já estejam em 150 mil euros. Portanto, tu não compraste um imóvel barato. Não foi o teu valor acrescentado. Exatamente, tu não compraste um imóvel barato que conseguiste reabilitar e colocar no mercado com um acrescente de valor para alguém. Aquilo que aconteceu, efetivamente, foi o mercado que valorizou por uma questão de especulação e de haver tantos intervenientes. Portanto, a lei da oferta e da procura regula melhor qualquer mercado do que qualquer outro tipo de... Portanto, não foi tanta genialidade daquele investidor, foi o contexto. Exatamente. Obviamente que no meio disto tudo, casos não são... Nem todos os casos são assim, não é? Portanto, existem pessoas com outro tipo de capacidade de análise de investimento, existem boas oportunidades em todo o lado, mas na maior parte dos casos acho que foi isso que aconteceu. Sinto que há 6 meses, portanto, o mercado tem abrandado, não acho que vá cair de todo. Mas tem abrandado onde? Porto e Lisboa ou em todo o país? Porto e Lisboa, porquê? Porque na minha ótica, na maior parte das cidades do país, ele nunca chegou a ter um disparo como nós vimos, portanto, há 10 anos atrás, na situação pré-crise, não é? Porquê? Porque, muito bem, não é? Os bancos têm uma regulação muito mais apertada hoje do que tinham há 10 anos atrás, as percentagens de financiamento são também menores, não é? E os imóveis que de alguma forma estão especulados têm que ser adquiridos com capitais próprios. Ou seja, esses mercados em concreto nunca trabalharam com especulação, não é? E queramos ou não, a maior parte das pessoas, quando estão a investir com capitais próprios, procuram preços mais regrados, ou a análise que fazem do imóvel muitas das vezes tende a ser mais criteriosa. Exatamente. Portanto, acho que é isso. Até que ponto a taxa de juros, as taxas de juros estão historicamente baixas, também o aumento do turismo e, portanto, a perspectiva também de colocar imóveis em arrendamento local, é que foram fatores que também contribuíram para este aumento dos preços, nomeadamente em Porto e Lisboa, que são cidades mais centrais. Ok. Desde logo, o alojamento local, na minha ótica, acho que contribuiu imenso para a reabilitação, portanto, centro de Porto, centro de Lisboa, não é? Tanto que, se não fosse esse o caso, não estávamos agora a impor cotas em algumas das localizações, não é? Porque, de facto, isto tomou uma proporção tão drástica que já seria praticamente insustentável, não é? Porque existem diversos hotéis, portanto, a serem criados, não é? Alojamentos locais a um ritmo frenético a nascerem e, obviamente, o turismo, por mais que exista uma boa percentagem de crescimento, não é? Não são sustentáveis estes fatores. Tem um limite, não é? Portanto, e depois existe ainda outro problema, que é a maior parte dos investidores, quando investem na perspectiva do alojamento local, baseiam-se em yields muito fictícias. Porquê? Eu reparo em diversos anúncios de pessoas que têm imóveis para venda, alojamento local e tal, negócio garantido, yield de 12%. Fantástico, mas estamos a falar de faturação. Faturar 12% em alojamento local, depois, se calhar, as margens se calhar são 50%, ou se calhar nem tanto, não é? Não é comparável com uma renda. Ora, e nós termos um negócio que é um negócio de prestação de serviço, ao fim e ao cabo, não é? Ao invés de um negócio de produção de rendimentos perdiais, não podemos comparar uma coisa com a outra, não é? Portanto, de facto, sim, respondendo à tua questão, acho que o alojamento local vai dar um boost muito interessante no mercado e nos preços, não é? Muito bem.
E há bocado disseste que Porto e Lisboa são uma realidade à parte, mas no resto do país, que às vezes, nomeadamente para as pessoas do Porto e Lisboa, que parece um bocadinho que não existe, também há boas oportunidades. E essas oportunidades vêm de quê? Vêm de onde? Uma vez que não será tanto pelo crescimento do turismo. Ok. No resto do país, basicamente, nós temos diversas realidades. Eu conheço alguns mercados, como ainda há pouco tive a oportunidade de dizer, numa fase inicial da vida, portanto, ajudei a empresa familiar na zona centro do país, portanto, uma cidade muito pequena, 20 mil habitantes. E então, basicamente, ali não existia mais nada que não habitação. Portanto, era uma zona que era o entroncamento, não é? E então, basicamente, nós tivemos um aumento de população muito grande. Portanto, a cidade tem condições belíssimas para viver, mas era uma cidade com habitação. O que é que acontece? Com o momento em que houve crise, não é? Basicamente, as pessoas deixaram de ter capacidade, portanto, para recorrer a crédito e para financiarem os seus imóveis. E então, o mercado arrefeceu um bocadinho. O mercado de arrendamento ali não é um mercado tão interessante, não é? Como no resto do país. Agora, se nós olharmos para algumas cidades, capitais de distrito, ou cidades com polos universitários, ou com polos empresariais muito fortes, não é? Obviamente que há uma série de fatores que temos de estudar, mas cidades que tenham vida, não é? Em que o mercado de arrendamento seja uma realidade bastante sólida e consistente, não é? E os rácios de rentabilidade sejam também eles muito interessantes. Se olharmos para cidades que estão com um bom ritmo de crescimento, sejam, por exemplo, cidades do interior, porque há algumas cidades do interior que ainda criam condições para se tornarem mais apelativas e mais interessantes à qualidade de vida das pessoas do que outras cidades do litoral. Ou sejam cidades do litoral porque, entretanto, criaram... Cidades como, sei lá, Aveiro, Viseu, por exemplo, Covilhã. Aveiro é uma cidade bastante interessante na minha ótica, Vila Real, Covilhã, por exemplo, Évora, se bem que Évora, por exemplo, já é uma cidade que está... com muito turismo, não é? Muito turismo e já teve essa evolução, não é? Okay. Mas existem mercados, portanto, em que existem boas oportunidades, principalmente porque os valores não estão ainda especulados e é fácil adquirir imóveis a valor de mercado e fácil... Mas com que fim? Imagina que eu sou um investidor que não quer investir no Porto e em Lisboa porque, enfim, acho que os preços já estão estupidamente altos. Ok, e pondero uma dessas outras geografias. Qual é o destino dessa minha aquisição, tipicamente? Que é que tu Na recomendas? minha ótica existem três vertentes. Por exemplo, nós temos na Covilhã, como já tive a oportunidade de dizer, nós trabalhamos na Covilhã, portanto, e existem uma série de empresas que investiram também no mercado de alojamento local lá, que na realidade é interessante olhar, criaram um mercado. Isto é uma coisa engraçada, não é? Não havia alojamento local, não é? Do nada aparecem uma série de empresas, portanto, com unidades de alojamento. Turismo. E nós olhamos e pensamos, bem, isto não há mercado para isto, não é? E depois é interessante vermos ao final de 1 ano e 2 anos quando esse tipo de turismo começa a aparecer, ou seja, foram essas próprias unidades, a existência dessas unidades que promoveram a cidade e criaram a oportunidade, não é? E isso gera valor para a cidade. Depois temos a vertente mais comum, não é? Portanto, que é adquirir imóveis para o mercado de arrendamento, seja ele o mercado de arrendamento a estudantes, mercado de arrendamento habitacional, mercado de arrendamento comercial, não é? Aí depende das características da cidade. E depois temos os processos de reabilitação normais, não é? Portanto, de um investidor, portanto, que é adquirir um imóvel, reabilitar um imóvel, revender um imóvel, sendo que aqui é preciso ter muito cuidado, não é? Porque este processo tem que ser um processo ecológico, não pode ser um processo como nós vemos muitas das vezes em algumas das cidades, não é? Em que as pessoas querem aproveitar as oportunidades, não é? Portanto, e ganhar dinheiro a todo o custo. A questão não é essa, não é? Acho que o processo de compra e venda tem que ser um processo de criar valor para o imóvel em si. Ou seja, nós temos um determinado imóvel em que um cliente particular não consegue idealizar, não quer assumir os riscos, portanto, decorrentes de uma obra, não quer assumir uma série de questões, não é? E então o investidor compra o imóvel, tem muito mais capacidade e muito mais experiência e tem acesso a outros custos em termos de mão de obra e outros custos em termos de materiais, cria uma casa de facto que seja interessante, muitas das vezes até decorada ou com uma série de condições, não é? E depois disponibiliza no mercado. E então o cliente final consegue olhar para aquilo e ver, de facto, bem, isto é uma casa onde eu quero viver, tenho um risco zero porque o imóvel está terminado, portanto, então aqui é mais fácil. Basicamente, esses são os três principais mercados em termos de imobiliário que eu poderia apontar. É possível. Este terceiro que tu descreveste, portanto, o de compra e reabilitação para posterior venda ou rentabilização em renda, não é? Esse em particular, pela descrição que estás a fazer, pareceu-me bastante clara. É um mercado que está realmente acessível a um leigo? Na minha ótica, ou seja, isto é uma questão interessante, que é, em Portugal o mercado está acessível, não é? Acessível está, mas é possível ganhar dinheiro com isso?
é possível ganhar dinheiro. De forma sustentada. De forma sustentada, não é? Como tudo, depende do nível de educação que tu queiras ter para aquele tipo de mercado e para aquele segmento, não é? Pá, se fores um tipo que queres comprar um imóvel, não aprendes absolutamente nada sobre o processo, não é? Estás à espera do Euromilhões, não é? A possibilidade da coisa não correr bem é enorme, tanto que, vou-te dar um exemplo muito engraçado, que é, existem imensas pessoas, certamente já te cruzaste com alguém, que quer comprar um terreno, construir casa própria e achar que no meio deste processo está a ganhar imenso dinheiro porque não vai comprar uma casa já terminada. E é interessantíssimo quando, ao longo do processo, nós falamos com a pessoa, ainda ontem tive com uma pessoa que tinha precisamente esse discurso. A pessoa confidencia-nos que, eu já estou farta disto. Porque, em primeiro lugar, reparo que os custos são muito mais elevados do que comprar uma casa que já está pré-feita, não é? Principalmente porque um construtor ou um promotor imobiliário não constrói uma casa, constrói 10, 100, não é? Os custos de mão de obra, os custos de materiais são muito mais baixos. A experiência no processo e no controle da obra é muito maior, ou seja, a possibilidade de haverem problemas no futuro é muito menor e havendo, temos a quem imputar a responsabilidade, não é? E basicamente acontece aqui um bocadinho mesmo. Para além do tempo. Para além do tempo do processo, tem claro. que o pacificar, não é? Exatamente. Portanto, a minha opinião sobre este processo de compra e venda é um bocadinho a mesma. Ou seja, não acho que seja um tipo de negócio que deva estar na mente de toda a gente. Só se as pessoas, de facto, quiserem entrar por aquele caminho. Na minha ótica e tipicamente em Portugal, a promoção imobiliária, como é que era feita, não é? Tínhamos um tipo qualquer, não é? Que por acaso tinha ganho algum dinheiro, e o tipo pensa, ali na meia-idade, espetacular, o que é que podemos fazer? Comprar um terreno, construir e vender casas, portanto, e este era o promotor imobiliário de há 20 anos em Portugal. Certo e verdade que hoje já existe uma cota de empresas com outro tipo de experiência, outra presença no mercado, principalmente empresas estrangeiras e empresas nacionais também com um volume muito grande, continua também uma percentagem da cota de mercado alocada a estas empresas mais pequenas e com menos experiência, não é? E aqui é que eu acho que, de facto, devia haver algum tipo de regulamentação para garantir que quem está a comprar imóveis está a comprar imóveis com alguma qualidade. Existem uma série de instrumentos pelo meio do caminho, mas é diferente nós termos empresas, como existem em montes de áreas de negócio, que sofrem um escrutínio enorme durante o processo, não é? E não é só uma questão de escrutínio, é uma questão de otimizar o próprio processo em si, tornar isto mais válido. Portanto, e o resultado final é muito melhor. Acho que seria Mas, em princípio, essas empresas conseguem ter processos mais otimizados, também vão ter desde logo uma vantagem, que é conseguem ter preços mais competitivos. Sempre. E, portanto, vão ganhando a sua cota de mercado, porque sem dúvida alguma. O resto da malta vai ter dificuldade em acompanhar aqueles preços. Não é defender aqui os grandes grupos, não é? Mas a realidade é que acho que é importante haver alguma profissionalização, mas seja no setor do imobiliário, ou seja em qualquer outro setor. Acho que o trabalho sem regras ou sem orientação não é propriamente muito frutífero. Dizias que nem toda a gente provavelmente deve ser um promotor imobiliário, deve deixar isso na mão de profissionais, e cruzando um bocado essa ideia com aquilo que tu disseste há bocado logo no início da nossa conversa, que foi, usaste a palavra lar, não é? Portanto é uma coisa em que, já não sei exatamente como é que disseste, mas ficou uma palavra, porque lar remete para uma coisa muito emocional. Sim. Não é um mero investimento imobiliário, não é? Eu posso fazer um investimento imobiliário, mas sem estar preocupado em construir o meu lar. E eu acho que é por isso, porque quando falamos em imobiliário, muitas vezes há associado o conceito de lar, e também outro conceito, até de cariz mais político e social, que é o da habitação própria. Entram aqui, muitas vezes, nas discussões sobre o imobiliário, há paixões assolapadas de um lado ou do outro. E eu confesso que, por norma, sou da opinião que de ter uma propriedade, um imóvel, ou, enfim, ser o titular de um imóvel, não devia ser algo para todas as pessoas. Acho que nem toda a gente, enfim, faz a melhor opção, não é por nenhuma falta de direito filosófico, é? Obviamente, claro. Mas não é a melhor alocação de recursos para toda a gente comprar a sua própria habitação e, portanto, provavelmente até a maioria das pessoas faria uma melhor opção financeira a serem inquilinos e não proprietários. Faz algum sentido esta minha observação? Qual é a tua opinião? Faz todo o sentido. O que eu acho, e volto um bocado a essa questão, o que eu acho é que em Portugal
existe um nível de literacia financeira muito baixo, principalmente porque o dinheiro é tabu, não é? Na nossa cultura. Desde muito novo, na escola ninguém me ensinou em como lidar com dinheiro, não é? E mesmo em casa, ou numa série de locais, não é? Depende com quem tu estás a falar, Sim, depende sim. quem é que é o teu interlocutor, se podes ou não falar dessas questões, não é? E eu acho que ainda hoje continua a existir isso. E obviamente aquilo que te é incutido em jovem, se tu não tratares de cultivar, portanto em adulto, a realidade é que nunca vais ter esse conhecimento. E uma habitação própria, adquirida, pode estar em dois lugares, não é? Cada pessoa tem uma coluna, não é? De ativos e passivos. E tu podes olhar para a habitação própria e ela pode ser um ativo ou pode ser um passivo, não é? Certo. Uma pessoa da classe média, não é? Em que ganha, imagina, 1.500 euros por mês, 1.600 euros por mês, não é? Vive sozinha, espetacular, e tem o sonho de comprar uma habitação própria permanente. E então, eu digo-te uma coisa, a pessoa quer um T2, não é? E por acaso, até trabalha aqui no escritório da Vieweiser, não é? Que estamos aqui na circunvalação, e temos duas hipóteses. A pessoa pode viver a 5 km daqui e viver em São Mamede de Infesta, numa zona muito agradável, em que compra um T2 por 100 mil euros e faz os seus cálculos e chega à conclusão que a manutenção do imóvel, os custos que lhe são imputados em termos de condomínio, a degradação ou a apreciação do imóvel no mercado justifica versus a renda. Agora, imagina que essa pessoa tem um sonho de viver ali em Sá da Bandeira, para espetacular, ao pé dos bares, e gosta de ir de metro para baixo, é tudo fantástico, e que compra o mesmo T2, como existem diversos, por 300 mil euros. Uma pessoa não precisa de ser propriamente um analista financeiro para olhar e dizer que a priori aquele imóvel ficará na coluna dos passivos, não é? Por uma questão muito, muito fácil, que é, dificilmente o valor que cria para a vida da pessoa, não é? Portanto, em termos de Justifica renda... o delta dos 200 mil, não é? Exatamente, não é? Portanto, há aqui uma questão que tem que se analisar. O que acho que é muito importante é nós desligarmos o chip emocional quando estamos a comprar uma habitação própria permanente. Se tomarmos a decisão de que o queremos fazer, temos que identificar a partir de que valor é que é interessante e depois se isso faz sentido para a nossa vida do ponto de vista da mobilidade. Acho que há fatores como localização que têm que ser considerados e não localização para a nossa vida do atual. Localização para o período em que for necessário fazer o desinvestimento, localização para a eventual especulação ou não que existe no mercado naquele momento, não é? Obviamente, localização para a nossa utilização também. Localização para o arrendamento, por algum motivo, o imóvel tem essa vantagem. Não conseguimos desinvestir, não é? Mas não deixa de ser um ativo se nós conseguirmos que ele gere renda, não é? E para estar do lado dos ativos é muito simples. Ele só tem que gerar mais renda do que despesa, não é? Depois temos de ver se isso para a nossa vida faz sentido, não é? Porque pode dar uma percentagem de rentabilidade muito baixa ou uma muito alta, não é? Mas se nós conseguirmos desligar esse chip emocional, para queremos uma casa à beira-mar e agora queremos em Sá da Bandeira e agora queremos noutra zona, eu acho que pode ser benéfico. Agora concordo contigo quando me dizes que nem todas as pessoas deviam ter casa própria. Acho que sim, acho que em Portugal a porcentagem de pessoas que têm casa própria é completamente doentia e acho que foi isso que causou a grande parte das crises imobiliárias no passado, porque as pessoas assumiram obrigações que não poderiam cumprir. E se é verdade que existe, por exemplo, Porto, Lisboa, nestas cidades que referimos há pouco, um mercado de arrendamento relativamente dinâmico. Há uma liquidez, não é? Exatamente, e que existe liquidez para transacionar os imóveis, é uma questão. Agora, se formos para cidades muito mais pequenas... Ficas ali com aquilo empatado. Eu não conheço muito bem, não é? Mas eu aposto que se formos para algumas cidades, por exemplo, Trás-os-Montes, em que têm 5, 10 mil pessoas, não é? E que existe pouca liquidez, porque existe, de facto, imensas pessoas que se estão a deslocar para o litoral, eu acho difícil de comprar hoje uma moradia, que normalmente até eram, alguns casos típicos, 250 mil euros, com terreno fantástico e tal, e depois conseguires vender a moradia. Até porque se hoje ainda fores ao site de alguns bancos ou algumas empresas, estão lá os imóveis que por acaso até têm condições de financiamento fantásticas e até estão baratos, mas a realidade é que não existe pessoa. Claro que a pessoa pode decidir, e faz parte da sua, enfim, da sua liberdade de gestão financeira. Se isto não der dinheiro, não deu, e portanto eu no fundo, no limite, deito ao lixo 250 mil euros. Portanto, isso é sempre uma possibilidade, não é? Sim, sem dúvida. Mas não é ao lixo, vista... nunca se deita. Não? Mas não é a melhor, não é a opção financeiramente mais equilibrada, não é? Aliás, também existem diversos tipos de perfis. Eu, tipicamente, para mim, eu não tenho casa própria adquirida, partilho da tua opinião, não é? Mas a realidade é que existem pessoas em que, como comprar uma camisa ou como comprar um
um automóvel, comprar a casa própria é um luxo que querem ter. E então aí desligam completamente o chip da parte Da racionalidade. consciente, da racionalidade, não é? E passa a ser meramente emocional, mas atenção, são as pessoas que assumiram um custo porque o querem e acho muito bem. Se estiver tudo bem, não é? Se isso não Se assumirem condiciona, isso. exatamente, se isso não condiciona em nada a vida financeira das pessoas, isso faz sentido, tudo bem, e acho que deve ser feito. Agora, de uma forma geral, acho que tem que haver esse raciocínio antes, que em Portugal não existe. Aliás, eu tenho imensos amigos meus que tento constantemente estimular para a parte do investimento imobiliário e normalmente a maior parte, ou a grande dificuldade deles vem das pessoas que estão à sua volta, nomeadamente pais. as famílias, os pais, as namoradas e tal. E as pessoas dizem-me, e pá, puxa, isto, uma pessoa até pedir dinheiro ao banco para investir e tal, tão arriscado, uma casa de 100 mil euros que me gera uma renda de 500 ou 600 ou 700 euros, pá. E uma pessoa pergunta-lhe, então, e se tu fosses precisamente com a mesma conversa, mas dissesses que vais comprar a mesma casa de 100 mil euros para tu habitares, então aí não havia problema nenhum. Pá, espetacular. Então, se com a tua condição de vida, tu fosses dizer que tu ias pagar a mesma renda que ias receber, ou seja, olha, pai, eu estive aqui a pensar e tal, vou ali para um apartamento T2 em São Mamede em Festa, para que a renda agora está... Bom, usamos um valor indicativo, Sim. 600 euros ou 700 euros, uma coisa qualquer, não é? E eu estou a pensar alugar isso por 600 ou 700 euros. Filho, se calhar a decisão já não é melhor, não é? Para uma renda de 700 euros não consegues arranjar um sítio mais barato, não é? E se as coisas forem postas assim, talvez as pessoas consigam ver. Mas tipicamente em Portugal nós temos uma grande aversão a isso, não é? A nossa mentalidade... Queres a tua casa própria, é uma coisa muito cultural, não é? Exatamente. Mas condiciona muito a mobilidade Esse é o das problema. pessoas. Eu finalmente, há 2 anos, comprei uma habitação própria. Parabéns, não é? Mas, Filo, apesar daquelas restrições todas, ou das minhas restrições intelectuais, porque considerei ter a partir daqui sem problema, duas circunstâncias que se conjugaram. Primeiro, achei que foi um bom negócio. Ok. E, portanto, independentemente do resto, seria um bom negócio. E depois, porque entendi ter umas condições pessoais que me permitiam estar protegido de uma série de limitações dos normais negócios imobiliários, do género, se eu precisar de ir para outro sítio qualquer, vou e tenho a condição, posso fazê-lo sem demasiado problema. Porque lá está, o que muitas vezes as pessoas esquecem quando adquirem um imóvel, é que o imóvel é imóvel. E, portanto, mas se a minha vida não for imóvel, eu de repente tiver que mudar de cidade, e se não houver liquidez no mercado para eu pôr o meu imóvel a arrendar, não é? Ou transacionar, eu de repente tenho que suportar a casa para onde vou e aquela que estou a deixar. E a maior parte das pessoas, obviamente, não conseguem fazer face a este tipo de despesas. E, portanto, de facto, é preciso pensar muito bem. Agora... Força. Não. Estava a dizer, acho que verificando todos esses pontos que falámos e mais alguns que possam fazer sentido para a vida das pessoas, acho que sim, acho que é um passo que se pode tomar. Agora, temos que acautelar isso. Mas a questão é, e pensando no que estavas a dizer há pouco, no fundo, daquela checklist toda de coisas que as pessoas devem ter em conta, exige já uma literacia financeira bastante apurada. Consigo fazer, no fundo, essas contas? Qual é a depreciação? Será que estou num pico dos preços? Será que está em baixo o preço? Enfim, qual vai ser a projeção? Aquilo que, no fundo, que foste há bocado alertando, que seriam coisas que fariam sentido a pessoa ter em conta na hora de decidir comprar o seu próprio imóvel. É expectável que o comum dos mortais consiga adquirir ou consiga alcançar esse grau de sofisticação para conseguir fazer esse tipo de análise? Ou como fazê-lo? Com alguma pesquisa, eu acho que é possível fazê-lo. Como te disse, acho que existe pouco essa cultura e que deve ser cada vez mais estimulada e facilmente, isso deve ser uma decisão, portanto, e uma análise que deve ser fácil para as pessoas fazê-lo. Agora, em Portugal, de facto, eu acho que a melhor posição a tomar, portanto, será procurar um profissional, não é? Como? Quem é que pode fazer uma coisa destas? Temos diversas opções. Portanto, no setor imobiliário podemos procurar um profissional na área da mediação. Agora sim, temos de nos certificar... que ele não quer apenas ganhar a comissão da transação, exatamente, não é? E aí é que é grande... quase
um parceiro financeiro, não é? Exatamente, aí é que é a grande dificuldade, que é o quê? Conseguirmos encontrar pessoas, em primeiro lugar, e desde logo com capacidade técnica para nos aconselhar e por A mais B explicar porque é que é interessante adquirir um imóvel, não é? É como tudo, não é? Tu não compras um carro que te é necessário para o trabalho, ou não compras um outro artigo que não seja, pronto, uma camisa, não é? Algo, de facto, que esteja contigo durante mais tempo, sem teres rigorosamente toda a informação, não é? Quanto é que isto consome, quanto é que isto paga de imposto de selo, quanto é que faz ao 100, quanto tempo é que é a garantia, quer dizer, esta fotografia toda. E muitas das vezes eu sinto que as pessoas esquecem de fazer isso relativamente às casas. Que é o ativo mais caro que vão alguma vez comprar nas suas vidas, tipicamente. Exatamente. Aliás, é uma coisa interessante que é, nós ainda há pouco tempo na empresa implementámos uma coisa muito interessante que é um guia de comprador. Ou seja, basicamente é um ficheiro que quase que trabalha contra nós, não é? Houve pessoas até que nos disseram isso, que é, nós enviamos um ficheiro ao cliente que indica... Pense bem. Pense bem, com todos os pontos que ele deve ter cuidado. E eu, para mim, quando estou a adquirir qualquer coisa, o primeiro contacto que tenho com a pessoa é um contacto de sinceridade da parte da pessoa, portanto, que note claramente que, obviamente que existe interesse em fazer negócio como em todas as empresas, não é? Mas aquilo tem que fazer sentido. Porque e aumenta a vossa credibilidade, não é? Ninguém quer um cliente para uma vez, não é? Portanto, e esse tipo de venda, acho que há muito que em Portugal e na Europa, portanto, há muito que funcionava. Mas há profissionais, há um número significativo de profissionais que podem fazer este trabalho, não só de me vender um imóvel e, portanto, ganham uma comissão e é a vida deles, mas que realmente se põem na minha posição financeira e me conseguem ajudar a olhar para a minha perspectiva financeira. Isso não há de ser muito comum, não é? Infelizmente não é muito comum. Eu quero acreditar que hoje existem mais profissionais. Felizmente o setor tem ficado munido de pessoas mais... não é mais válidas, não queria usar esse termo, mas a realidade é que pessoas que tiveram outro tipo de preocupação com a educação. Se é verdade que há 20 anos atrás era um bocadinho, não tens trabalho, vai para o setor imobiliário, não é? Para a parte das vendas, hoje em dia é totalmente o contrário. Não é? Principalmente nós já passámos por um ciclo de limpeza, portanto, de profissionais e acredito que nos próximos anos, portanto, possa haver também um ciclo em que os profissionais menos válidos ou que menos se preocuparam com a ética e com a sua formação pessoal que não continuem no mercado. Portanto, cada vez mais acho que esse número de profissionais está a aumentar. Agora, como em tudo, cabe também à pessoa selecionar esse profissional. Tem que investigar, não é? Exatamente, é por isso que eu digo que é muito importante. Ou seja, muitas das vezes as pessoas certificarem-se que quem está a acompanhar o processo, portanto, é uma pessoa válida. O que acontece em Portugal é que as pessoas vão um agregador de propriedades, encontram particulares, empresas e contactam normalmente o mediador, porque o mediador tem uma casa a anunciar. Quer dizer, isto não deve ser o objetivo, não é? O objetivo deve ser a pessoa encontrar um profissional, portanto, que o acompanhe, que seja uma pessoa válida, não é? E acho que isso é o maior desafio das pessoas, portanto, é conseguirem testar de alguma forma, portanto, se a pessoa que está à frente delas, em primeiro lugar, tem capacidade, não é? E depois, em segundo lugar, se está preocupada se tem ética, com mais do que o negócio, não é? E diz-me uma coisa, ainda que se tenham esses cuidados todos, faz sentido falar-se no conceito de diversificação do risco também nos investimentos imobiliários? Ou isso é possível só para quem já tem um dinheiro tal que consegue comprar várias propriedades? Como é que se pode eu acho que faz todo o sentido a questão da diversificação do risco. Mas só dentro do universo imobiliário ou vendo no teu portfólio de investimentos como um todo? Como é que... Obviamente que qualquer situação ideal será diversificação de portfólio em mais do que um setor, não é? Agora, a realidade é que muitas das vezes é difícil atingi-lo, portanto, com o conceito que temos para o imobiliário. Nós temos muito o conceito do imobiliário como uma coisa muito própria, não é? Como é que investimos no imobiliário? Compramos um imóvel, compramos um prédio, compramos algo assim do género, não é? Que requer um volume maior. Agora, nós podemos entrar numa série de veículos diferentes, não é? Existem veículos financeiros, portanto, que comportam investimento em imobiliário, investimentos mistos, portanto, existem uma série de possibilidades. Podemos também constituir uma sociedade, aliás, acho que isso é uma questão que hoje em dia tem-se visto até muito, não é? Portanto, pessoas que encontram oportunidades de investimento, não têm capital para comprar um imóvel, ou para comprar 2, ou para comprar 3 imóveis, e preferem fazer esse investimento diversificado. Se tu me perguntares a mim, Rafael, desculpa, tu queres comprar um imóvel sozinho aqui no Porto ou queres comprar 3 imóveis comigo e com outra pessoa
em 3 zonas diferentes do país, pá, e somos os 3 sócios da sociedade. Eu prefiro essa solução, não é? A possibilidade daquilo correr mal é no mínimo 3 vezes menos. Risco, exatamente, portanto acho que tem que ser sempre por aí. Agora, a forma como o fazes, portanto, acho que depende muito de ti, não é? Há pessoas que não têm tanto o intuito ou não lhes é tão fácil estar numa estrutura cooperativa, portanto, numa empresa, não é? Que tem que escolher outro tipo de veículo, ou que gostam mais de estruturas pequenas, ou então, se de facto houver volume para isso e as pessoas acharem que é válido, é fazerem os seus próprios investimentos, portanto, de uma forma diversificada. E nós temos vários, por exemplo, desde logo no imobiliário, temos várias possibilidades. Temos o comercial, o residencial, o retalho, temos uma série de imóveis que podemos adquirir e depois, como já falámos, portanto, temos a questão do arrendamento, temos a questão da posse e da apreciação, temos a questão da compra e da revenda, temos uma infinidade de localizações pelo país inteiro, portanto, existem diversas formas de diversificar. E é verdade também que as pessoas podem pensar em investir em imobiliário, portanto, pela Europa fora, não é? Eu às vezes olho para o imobiliário e há bocado estava-te a dizer que, enfim, comprei finalmente o tal meu imóvel, mas confesso que olho para trás e olho com mágoa para o facto de não ter investido no mercado imobiliário uns anos antes, nomeadamente na cidade do Porto, e ainda por cima houve aqui uma hipótese ou outra de o fazer, nomeadamente de forma associada. Certo. E achei que ou já estava alto, e, enfim, passado 3 ou 4 anos olho e foi uma belíssima oportunidade perdida. Portanto, a primeira coisa que eu quero saber, para me continuar a autoflagelar ou não, é estamos demasiado tarde para entrar no mercado, ou algum dia a coisa ainda vai voltar a ter uma belíssima oportunidade. Portanto, gostava de saber antes mais essa resposta. E depois gostava de saber outra coisa, que é, dentro desta dinâmica de gestão financeira, qual o papel da dívida que as pessoas devem seguir? E obviamente que isto depende sempre muito de pessoa para pessoa, mas qual é o papel da dívida? Isso deve ser uma dívida, juros variáveis, juros fixos, etc. Como é que isto cruza tudo com a tal cultura e a tal gestão financeira mais integrada, que no fundo era o que estávamos aqui a falar? Em primeiro lugar, não é demasiado tarde, a realidade é essa. Agora, isto é como tudo, não é? Se tu me perguntares a possibilidade de encontrar mais oportunidades de negócio no setor imobiliário, porque existiam menos players há 5 anos atrás, era maior ou mais fácil do que é hoje, e eu digo, possivelmente sim, não é? Hoje em dia também existem mais formas de fazer negócio, portanto, temos só de estar atentos, temos só de pesquisar e muitas das vezes temos de facto então de diversificar pelo país inteiro, não é? Porque se calhar há 4 ou 5 anos atrás estava, como estávamos a falar, toda a gente aqui no Porto e Lisboa, e tu hoje em dia vês imensas empresas, inclusivamente investimento internacional, portanto em imóveis de grande dimensão, residências universitárias, uma série de outro tipo de imóveis pelo país inteiro. E então nós olhamos e pensamos, bem, já não é só o Porto e Lisboa que é válido. Exatamente. Portanto, continua a haver oportunidades de negócio, temos é de tirar as barreiras da nossa cabeça, não é? E de facto vê-las para além daquilo que nós achamos que pode ser uma oportunidade de negócio. Eu conheço imensas pessoas que tu não podes falar, portanto, para além da fronteira do Porto e não podes falar para além da fronteira de Lisboa, não é? Portanto, se temos uma estrada que separa a fronteira, aliás, temos aqui a Circunvalação. Já não dá. Do outro lado não dá. O Código Postal já é diferente. E eu ainda há 2 dias estava a almoçar com um amigo meu e estávamos a discutir os preços metro quadrado, a análise que ele fazia nos portais e tal, com base nos valores que eram pedidos nos agregadores, ou seja, não nos valores de transação, o que é uma coisa interessante. Normalmente as pessoas baseiam-se nessa análise, mas se calhar se formos para Lisboa existem imóveis que estão listados a 500 mil e saem por 350 mil. Portanto, é uma análise muito dúbia. E ele perguntava, mas essa coisa das freguesias, nós estávamos ali na Constituição a almoçar, esta coisa das freguesias, então estás-me a dizer que um imóvel do lado de baixo da rua, portanto, vale menos 1000 euros metro quadrado que o imóvel aqui em cima. E, não, obviamente que depois existe uma nuvem aqui no meio, não é? Portanto, mas a realidade é que existe essa diferença. Esse tipo às vezes até um pouco de preconceito. E a proposta ainda da diversificação, e depois vou-te pedir então a tua opinião sobre a dívida, aqui uma outra ideia, que é, eu fico com esta mágoa, devia ter entrado aqui há uns anos, tinha multiplicado o meu investimento, é aquela coisa. Mas dou comigo a pensar que às vezes é uma perspectiva um bocado gananciosa, aquela coisa da corrida ao ouro, não é? Em que toda a gente
pensa que agora que está ali a próxima pepita de ouro e vai toda a gente feita louca e aloca-se uma percentagem desproporcionada do seu rendimento, atual ou futuro, tipicamente, Exatamente. para uma aposta que, se correr muito bem, ok, foi um gênio, mas não fui, se calhar foi só o contexto. Exatamente. Que Fui atrás da multidão. Exatamente, e correu bem porque cheguei cedo, o que seja. Ou então, não. E, portanto, parece-me que às vezes as pessoas quando decidem investir em imobiliário, é muito esta história de uma certa ganância, sobretudo quando o mercado está a ficar quente, e querer fazer apostas que acabam por ser sempre muito arriscadas, porque é um bocado all-in. Epá, vou apostar neste imóvel, e se este imóvel correr bem, ótimo, se correr mal, mau. Como é que isto é verdade? Vês este tipo de comportamentos muito irracionais? E como é que a pessoa se deve Acontece controlar? um bocado, isto vai um bocadinho na mesma linha do que te dizia há pouco, portanto, relativamente à forma como as pessoas olham para os imóveis, não é? Acho que todos os seres humanos são um bocadinho como as crianças, não é? Um faz um disparate, é complicado, mas se toda a sala fizer um disparate, quer dizer, está tudo bem, nós sentimos que está tudo impecável. E a realidade é essa, portanto, se toda a gente à minha volta está a comprar casas, portanto, independentemente do sítio, da localização, das condições financeiras, então isto deve ser porreiro, não é? E se toda a gente, pelo contrário, está a vender, ou se toda a gente diz que estamos numa situação pior, nós assumimos sempre aquilo que os outros à nossa volta assumem. Portanto, a realidade é que eu acho que é preciso ter algum cuidado, não é? As pessoas têm que tomar a decisão, portanto, com muita cautela, não é? Portanto, analisar tudo muito bem e depois, de facto, avançar ou não mediante a sua situação, não é? Portanto, tem que ter algum tato, não é? Para tomar essa decisão. De acordo. E então, retoma a tal pergunta sobre o financiamento, sobre a dívida. Qual o papel que pode fazer sentido? Dívida? Não? Deve ser tudo capitais próprios? Devo-me alavancar ao máximo? Obviamente que há aqui muitas diferenças para diferentes tipos de perfis de investimento, mas o que é que tu dirias assim de forma como questões genéricas sobre dívida? Sobre dívida temos que ter muito cuidado, não é? E agora falando um bocadinho de uma forma mais genérica, e perdoem-me os utópicos do consumismo, não é? Mas eu acho que em Portugal e na Europa e de uma forma geral por esse mundo fora, não é? Nós ganhamos a capacidade de gastar o nosso rendimento futuro em tudo, não é? Nós basicamente hoje em dia vamos a qualquer loja e é democratizado o pagamento em prestações de tudo com zero juros. E depois encontramos pessoas, como eu já encontrei, portanto na altura nós chegámos a tratar portanto, a parte de financiamento das pessoas, não é? Hoje em dia temos parceiros nesse sentido, nós chegávamos e víamos pessoas, até com uma capacidade financeira interessante, espetacular, só que entretanto tinham contratado 2 créditos ao consumo para 2 automóveis, que na realidade até nem precisavam assim muito bem, porque nem é uma ferramenta de trabalho, tinham mais não sei quantos cartões de crédito e tinham acumulado 5 ou 6 ou 7 prestações e as pessoas dizem, mas isto não é crédito, eu não pedi crédito nenhum, tu é a pagar o sofá em prestações. Então, mas isto é um crédito, não é? Quer dizer, as pessoas acumulavam ali uma série de responsabilidades. Portanto, a minha ótica, perdoem-me as pessoas, é crédito ao consumo totalmente de parte, não é? A única vertente em termos de crédito, portanto, que eu aceito, não é? Eu concebo, será o crédito automóvel na maior parte dos casos, porque se há 10 anos atrás um automóvel podia ser um luxo, ou há mais, não é? Hoje em dia, para a maior parte das pessoas, é uma ferramenta de trabalho. Mas aí voltamos à mesma questão do que a casa, temos de desligar a nossa ficha e temos que verificar e validar. 50 mil euros. Exatamente, que o imóvel, ainda por cima agora está na moda aos elétricos, e as pessoas, isto é elétrico, consome um pouco, então não há problema de dar 50 ou 60 mil por um carro. Quer dizer, não pode ser assim. Obviamente tem que haver algum critério nesse sentido, mas é a única vertente em que eu concebo, e até porque os juros normalmente podem ser mais interessantes do que o crédito ao consumo normal. Quando passamos para a esfera do crédito à habitação ou do crédito hipotecário, mantemos um bocadinho o mesmo registro, que é, em primeiro lugar, tem que haver uma análise criteriosa. Muitas das pessoas querem haver o crédito aprovado, nem percebem muito bem que tipo de implicações é que tem, não é? Eu vejo nas pessoas, portanto, discursos como eu simulei uma taxa fixa há 10 anos, e simulei uma taxa variável, e agora vou ficar com a taxa variável e vou poupar 30 euros por mês ou 40 euros por mês. Excelente, não é? O problema é que as pessoas depois têm que analisar, historicamente, o tipo de juros... E mais baixo não vão ficar, não é? Exatamente, a questão é, até porque está negativa agora. Portanto, o tipo de taxa que nós já tivemos historicamente. Portanto, não existe uma receita para isso. Eu próprio não tenho uma receita para mim.
Existem, de facto, sim, operações onde pode fazer sentido uma taxa fixa, operações onde pode fazer sentido uma taxa variável, desde que as pessoas tenham consciência do ponto onde vão chegar. E depois é importante também, na minha ótica, as pessoas, em primeiro lugar, nunca contratarem financiamentos, ou seja, imagina que o banco impõe-te que só te financia 90% do imóvel. Espetacular e tal. Mas já seria pouco provável, os 90%, não é? Depende, em termos de habitação ainda existe essa vertente, não é? Mas a regra, por exemplo, para habitações secundárias e para tipo de financiamentos é 80%. Mas tu achas que o imóvel pode chegar numa situação limite a depreciar 30%, ou seja, e só vai valer em determinada altura, ou pode acontecer... 0,7 do que vale hoje. 0,7 do que vale hoje, não é? O imóvel de 100 mil euros passou a valer 70. O meu conselho é, para não acontecer aquilo que aconteceu há 10 anos atrás, então nesse caso, arranjem outras formas, poupem mais um bocadinho, financiem só 70 mil euros do imóvel. Porquê? Numa situação limite, em que nós não sabemos bem o que é que está a acontecer ou o que é que vai acontecer. Nós, em último caso, se o mercado tiver liquidez, podemos desinvestir do imóvel e estamos totalmente à vontade. Pelo contrário, o que aconteceu há 10 anos atrás é que haviam bancos que financiavam 100, 110 e 120% do valor da aquisição, não é? Desde que a avaliação permitisse. O mercado, entretanto, caiu. Repara, um imóvel que tu adquires por 125, tens uma dívida de 150 e agora o imóvel vale 100. Se tu não tinhas liquidez no momento da compra, não vais ter no momento do desinvestimento em que está tudo pior, não é? E a prestação está mais alta. Portanto, acho que tem que haver só um bocadinho desse critério. Nomeadamente em termos do valor total do investimento, da dívida que vais contratar, não é? Exatamente. E a tua perspectiva de evolução, de depreciação ou de apreciação do preço. Exatamente. Desde logo, portanto, no montante da aquisição e no montante financiado. Depois, em termos da responsabilidade, portanto, mensal, não é? Os bancos hoje são muito mais criteriosos, portanto, principalmente por causa de novas normas do Banco de Portugal, não é? Existem já 2 parâmetros, ou seja, antigamente o banco analisava só o rendimento global, portanto, do IRS do ano passado das pessoas, portanto, e de facto o rendimento bruto produzido ao longo do ano. Hoje em dia o banco já tem outro critério, não é? Que é a DSTI, que é o rendimento líquido disponível da pessoa, que é um critério, de certa forma... mais fino. Exatamente, ou pelo menos, os dois são muito válidos, não é? Depende muito do caso das pessoas, não é? Tipicamente em Portugal temos pessoas que têm rendimentos provenientes, portanto, de trabalho por conta do trem, mas há casos excepcionais em que estamos a falar de rendimentos prediais, rendimentos de dividendos, rendimentos capitais, existem N soluções, portanto, e estes critérios permitem, de alguma forma, regulamentar essa questão. E acho que isso é muito importante e permite que haja menos exposição da parte da banca. Agora, o que eu acho é que as pessoas não devem nunca assumir dívida que precisem de uma situação pontual para pagar. Ou seja, imagina, tu tens um salário de 1.500 euros, não é? Bom, temos o salário de 1.500 euros e aquilo que tu pagas de renda atualmente num imóvel arrendado são 300 euros por mês ou 400 euros por mês, não é? E, entretanto, por acaso, a empresa até te transferiu de zona e vai-te pagar um prémio pontual de produtividade de mais 500 euros e tu achas, espetacular, então se eu pagava 300 ou 400 euros de renda, agora já posso ter uma casa de 800, até vou por outra localização, isto é fantástico, portanto é o que vou fazer. O que é que acontece? Esse prémio portanto, pode ou não ser regular. E nós, quando contratamos um crédito habitação, normalmente contratamos prazos de 20, 30. Aliás, a ideia agora é descer praticamente todos os prazos para 30 anos, mas são prazos muito longos. É impossível uma pessoa prever a vida durante esse prazo. Se nós, há 20 anos atrás, tínhamos um bocado o conceito do trabalho para a vida de uma forma utópica, hoje em dia não faz sentido, nem tanto pelas empresas, muitas das vezes pelas pessoas. E eu acho que não há nada de errado com isso. É bom as pessoas querem essa mobilidade. Portanto, acho que faz todo o sentido. Mas acho que as pessoas devem assegurar sempre que aquela responsabilidade numa situação limite, caso não seja uma taxa fixa, que é uma responsabilidade que é fácil as pessoas fazerem face. Nem que seja de uma forma que é o rendimento líquido produzido por esse imóvel, em caso de as pessoas terem que desocupar, vão para a casa de um pai, de uma mãe, de uma coisa qualquer, suporta pelo menos a prestação ao banco, não é? E então aí nós garantimos que o imóvel se autopaga, não é? Portanto, eu acho que aí fica mais ou menos garantida, portanto, a estabilidade do investimento. Se isso depois faz sentido para a pessoa ou não, é uma análise caso a caso. Não é? Excelente, já foi mais uma belíssima aula de finanças pessoais aqui pelo meio, portanto, super útil. E então vamos lá àquela pergunta que eu tinha aqui prevista quando há bocado me dei conta que tu já tens uma história familiar neste setor. E, portanto, disseste que foste trabalhando foste dando uma ajuda, não é? Lá na área comercial. Recordas-te da primeira transação que tu, de alguma forma,
asseguraste? Pá, eu não me recordo da primeira transação, mas tenho algumas histórias engraçadas nesse processo. Eu durante o início da minha vida, portanto, a minha família era da zona de Orem, entretanto, com 6, 7 anos, portanto, fomos para o entroncamento. E o meu pai trabalhava na parte da promoção imobiliária nessa fase. Eu, com 12, 13 anos, portanto, comecei a ir ajudar na altura o meu cunhado para nos acabamentos das obras, uma série de questões. Eu era apaixonado por aquilo. Os miúdos todos iam trabalhar iam para a sua vida durante o verão, para a piscina e tal. Eu estava na obra a trabalhar. Eu, na altura, até ficava um bocado chateado. Mas o meu pai teve uma coisa muito boa, que foi ele nunca me deu nada e deu-me tudo. Isto é uma coisa interessantíssima, que é o quê? Ele deu-me sempre a possibilidade de eu criar qualquer coisa para mim. Ele não chegava ao pé de mim e dizia: o que é que precisas? É uma bicicleta? Toma lá a bicicleta. Não, o que ele me dava era a possibilidade, era: tu precisas de trabalhar uma semana para teres a bicicleta. Aquilo fazia sentido, para ele também fazia sentido, obviamente. Porreiro. E então uma pessoa, desde novo, começa a criar essa visão, não é? Em termos de vendas, basicamente foi quando tinha 14 anos que comecei a estar num stand de vendas. Até tenho uma história muito engraçada, que tive uma namoradita na altura, não é? Nos meus 15 anos, ou 16 anos, em que vivia num prédio que nós na altura tínhamos construído. Então, basicamente, com os meus 14 anos, eu vendia casas mais do que vendo hoje. Porquê? Porque toda a gente achava-me um piadão, não é? Como é comigo? Com 14 anos estava ali no stand de vendas, na altura até era assim fortezinho, super engraçado, daquilo, uma pessoa era só sorrir e vendia casas, não é? Uma altura de mercado em alta. Então, na altura, portanto, fiz uma série de negócios ali. Foi por essa altura que fiz a primeira, que, sou-te sincero, não me recordo qual foi. Portanto, 14 anos, 15, por aí. 14 anos, essencialmente. Recordo-me que sim. E depois, para com 15 ou 16 anos, vou conhecer os pais dessa minha namorada. Eu conheci os pais dessa minha namorada, pai tal, rapaz, e não sei o quê. Obviamente que eles sabiam que eu tinha trabalhado lá. E quando eu vou conhecê-los, eles dizem: então, Rafael, tu foste tu que vendeste aqui a casa. E eu, de facto, já não conhecia a cara, não é? Porque na altura até era uma pessoa que estava muito tempo fora e tal, eu não conhecia a cara. E, que coisa engraçada, não é? Com 16 anos já vendi a casa ao tipo há um ano e tal. E depois, durante grande parte da minha vida, até ir para a faculdade, estive sempre envolvido nesse processo de vendas. Era uma coisa que eu gostava. Na empresa familiar. Mesmo. Na empresa familiar, até porque eu tinha uma coisa engraçada, que é, tipicamente, os meus amigos sempre foram muito mais velhos do que eu. Eu tinha 15, 16 anos, os meus amigos tinham ali entre os 22 e os 27, 28. E então estava na altura em que as pessoas estavam a comprar casa. Então aquilo para mim fazer negócios era fantástico. Era jantar de sexta à noite em casa, jantar de sábado à noite em casa, e aquilo, os negócios surgiam frequentemente. Portanto, a coisa funcionava muito bem. E depois deixei só de ajudar, portanto, ali em 2012, sensivelmente, já estava na universidade há 2 anos, vinha nos fins de semana e ainda ajudava bastante nessa vertente. Portanto, com a questão da crise, portanto, o mercado onde nós estávamos inseridos parou imenso, não é? Portanto, era um mercado muito alavancado em financiamento do ponto de vista do cliente, não é? Na habitação própria permanente, portanto, e deixou de fazer sentido, não é? Eu basicamente comecei-me a dedicar mesmo só à parte da universidade. Depois, na altura, tive também outros projetos e associações académicas, associativismo e tal, e então, como é que foi o clique, então, para tu pegares nessa experiência toda acumulada, que, portanto, chegas aos... tu começaste a tua empresa com que idade? Basicamente tinha 21. 21. Foi em 2013. Pronto. E, portanto, eras bastante jovem, como é evidente, mas, apesar de tudo, já tinhas uma experiência acumulada de 6 ou 7 anos. Sim, de certa forma. Para além de viveres, de alguma forma, naquele meio desde talvez sempre, mas, pelo menos, tu, a teres noção do que é uma transação, o que é um cliente, etc., e já tens experiência real, aos 21 anos já tinhas muita experiência face àquilo que é a maior parte das pessoas nessa idade, não é? Portanto, eu queria perceber como é que foi essa tua transformação desse teu conhecimento todo numa vontade de criar a tua própria empresa, e porquê nesta área, se era porque sentias que já tinhas essa experiência, portanto, enfim, era lógico, ou pelo contrário, até pensaste: não vou seguir aquilo que os meus pais já fazem, o meu pai já faz, e vou fazer outra coisa qualquer. Como é que foi esse processo todo? Esse clique, ok. Basicamente foi uma história engraçada, ou seja, portanto, tive os meus primeiros 2 anos de faculdade, portanto, até 2012, não é? E depois ali, a meio de 2013, como te disse, portanto, a empresa familiar começou a ficar numa situação financeira bastante difícil, não é? E na altura tive uma conversa com o meu pai, portanto, é que ele me diz que as coisas a continuarem assim e tal, eu podia ter que pensar, portanto, em não continuar com o processo da universidade, porque, quer dizer, eu comecei a ficar ali com um bocado de receio. Não era pela faculdade em si, era porque eu não queria ficar no entroncamento, não era nada contra, mas eu tinha aquele orgulho pessoal, quase, eu vou sair e vou mostrar que hei de conseguir fazer alguma coisa sem ser aquilo que é feito aqui todos os dias, hei de conseguir mostrar que é diferente.
Então todo não queria regressar para casa, não é? Porque eu saí aos 18 anos, não é? Depois ainda não voltei a entrar, não é? Só aos fins de semana. E pronto, basicamente foi essa a ideia. Então o que é que acontece? Em 2013, na altura estava na Associação Académica, e havia uma necessidade que para mim... Na Covilhã, não é? Na Covilhã, que para mim começou a ser evidente, que era o quê? Eu tive essa dificuldade quando aluguei quarto. Eu com 18 anos saiu a colocação, fui para a Covilhã sozinho de carro e tal, andei a tentar alugar quarto, e caí num sítio muito manhoso, que ele pagava para uns 110 ou 120 euros por quarto, as pessoas não tinham contratos, aquilo tudo muito mal, animais lá em casa, uma falta de limpeza terrível, e o que é isto? E depois a seguir, para procurar outra casa já com amigos, também foi tudo muito difícil. Eu de facto senti que ninguém me enquadrou na cidade, quer dizer... havia ali uma série de questões que não estavam a funcionar corretamente. Na altura, a universidade já tinha 6.000 e tal alunos, já tinha uma dimensão interessante. Como é que podemos dar a volta a isto? Em 2013, quando surge a ideia do conceito de negócio, não é? Portanto, eu precisava de criar qualquer coisa rápida. E o que é que eu pensei? Vou pôr uma banca... Porque querias ganhar dinheiro. Queria ganhar dinheiro, não é? Porque não queria voltar para casa, não é? Certo. Então queria ganhar dinheiro, não é? E então, basicamente, o que é que eu penso? Vou arranjar uma banca, não é? Vou tentar falar com a universidade, meto uma banca na zona das matrículas, vou falar com proprietários, porque já conhecia o conceito da mediação imobiliária de quando estava a trabalhar com o meu pai. Então isto é simples. Eu sabia tipicamente que para fazer um arrendamento se recebia uma renda. E eu fazia, 7.000 alunos. 10% de 7.000 alunos, 700. Portanto, quer dizer, 700 alunos vezes 10, 7.000, vezes 100, 70.000, vezes 150 euros o quarto. Já estavas rico. Isto é dinheiro que já vou-me embora, deixa de trabalhar. E assim foi. A questão da banca das matrículas não foi fácil, porque na altura não consegui ter essa abertura por parte da universidade. E na altura tinha uma pessoa muito mais velha, com 40 e tal anos, portanto, que ainda hoje é amigo, que me ajudava muito, era um segundo pai que dava assim alguns conselhos. E diz-me, mas porquê é que tu não alugas um espaço e tal? Eu tenho uma pessoa que tem uma loja para arrendar por 100 euros. Ainda me lembro, fui com uns amigos meus fazer o contrato da loja, que é a loja, engraçado que ainda hoje estamos. Que na altura aluguei por 100 euros por mês, não é? Que era mesmo ao pé da universidade. Só que aquilo depois tinha imenso espaço. Precisámos de arranjar aquilo. Então os meus amigos todos da Associação Académica, um grupo de amigos fantástico, nunca me hei de esquecer do que eles fizeram ao longo desse processo e ao longo de muitas outras vezes que precisei, que foram fulcrais para aquilo que sou hoje. Basicamente nós passámos o verão a comer frangos de churrascos no espaço, não é? Tranquilos, à noite até às 3, 4 da manhã, a pintar, a reparar as coisas e não sei o quê, para ser possível na altura das matrículas termos a porta aberta, não é? Com custos super controlados, quer dizer, eu não tinha dinheiro para fazer nada, não é? Lembro-me na altura que qualquer cêntimo conseguíssemos poupar... E como é que arranjaste aquele dinheiro? Mesmo assim, precisaste de algum dinheiro para essas despesas iniciais? Na altura tinha uma poupança mesmo muito pequenina que conseguia aplicar nisso, não é? E tinha uma coisa engraçada, tinha um cartão de crédito que tinha pedido, uma vez que fui viajar com o meu irmão para a neve, com 17 anos ou 18 anos, e deram-me um cartão de crédito, que aquilo tinha plafond, já não lembro, 2.000 ou 2.500 euros. E eu, nesta altura, isto vai ter que ser mesmo à americana e levantar o dinheiro e vamos ver como é que isto corre, não é? E foi um bocado aquilo que aconteceu. Abri a loja, esses meus amigos ajudaram-me imenso nessa fase inicial. Escusado será dizer que foi um flop. Eu no primeiro mês, os meus... já ia em 100.000 euros de quartos, pensava eu, fiz para aí 3.000 euros, aquilo deu-me para pagar os custos iniciais da coisa. Já não foi mal? E já não foi mal, não é? Já não foi mal, mas pronto, deu para nós irmos continuando. Esmoreceste ou mantiveste? Acho que não esmoreci. Em primeiro lugar, e na altura também sempre continuei, felizmente, a ter ajuda do meu pai durante alguns meses, nessa fase inicial. E depois aquilo não me tirou a força, porque eu via que a oportunidade de negócio estava lá. Nós aqui ainda não tínhamos conseguido... o produto certo. Exatamente. E depois tínhamos uma questão que é, como é que tu com 20 anos e com os teus amigos, não é, da altura da universidade, com 20 anos, 21 anos, 22 anos, como é que tu mostras aos proprietários e aos pais que és um tipo válido e sério para alugar e para eles deixarem o filho deles. Nem tinhas empresa constituída? Na altura era empresário em nome individual, abri atividade. Porque depois a nossa ideia, aquilo era quase uma operação de charme, ou seja, a nossa ideia era ir buscar, portanto, a pessoa às matrículas, mostrar-lhe a cidade, de alguma forma resolver o problema que eu encontrei quando fui para lá e que outras pessoas encontraram. Devo-te confessar que naquela fase inicial aquilo foi muito difícil. E então o que é que eu pensei?
nós temos de arranjar aqui outras formas de continuar a trabalhar, não é? Então as pessoas começaram-nos a pedir o apartamento X e tal, eu tenho ali umas pinturas para fazer, e eu com alguns desses meus amigos, à noite íamos fazer algumas pinturas, algumas reparações, cobrávamos dinheiro por isso e a coisa foi-se mantendo. A estrutura... Portanto, basicamente ias respondendo às necessidades que o O que mercado tinha havia, o que tu possas apresentando. imaginar que havia, e nós fazíamos, trocávamos fechaduras, pequenas reparações de madeira, reparações de gás, nós fazíamos o que fosse, montar estendais, fazíamos o que fosse preciso. E até cá há um tipo que foi o nosso primeiro cliente de gestão de imóveis, que ainda hoje é nosso cliente, e tinha 12 unidades de alojamento. Ou seja, tinha 12 apartamentos, é isso? Não, eram 12 quartos. 12 Ok. quartos. E o tipo, basicamente, diz-me que eu já estou a ficar com uma certa idade, quero deixar isto aos meus filhos em determinada altura, portanto, eu basicamente queria que vocês se ocupassem disto e tal. E nós nunca tínhamos pensado muito bem naquele conceito, mas ocupado disto, como? Basicamente, eu pago-vos um determinado valor mensalmente e vocês fazem... Gerem a relação com os inquilinos, basicamente. Isso parece-nos interessante, até porque na altura precisávamos de qualquer coisa estável, então não sabíamos quais é que eram os valores e tal, andámos ali a fazer umas contas e fizemos-lhe uma determinada proposta para um serviço completo, em que nós geríamos o imóvel, alugávamos o imóvel, fazíamos a limpeza, fazíamos a manutenção, as despesas, não é? Porque imagina, tens um imóvel com 6 quartos, não é? Existe uma fatura de água que depois é preciso dividir por todas as pessoas, assegurar os pagamentos, quer dizer, toda essa gestão de que a casa está a funcionar, nós fazíamos. Aquilo de facto, isto é uma boa oportunidade de negócio. E então começamos a tentar aplicar aquilo a outros proprietários que já tinham trabalhado connosco, na parte do arrendamento normal, não é? Nós alugávamos os quartos. E aquilo começa a ganhar alguma escala, não é? De certa forma. As coisas aí começam a ser um bocadinho menos difíceis. Foi aí que tu sentiste que, afinal, aquilo não era só uma brincadeira de miúdos, e uma coisa que estavas a fazer ali só para ganhar uns cobres, para não voltares para casa, e já podia ser mesmo um embrião do negócio a sério? Foi aí? Não, ainda não. Eu dei esse clique, isto é uma coisa muito engraçada. Eu andei talvez 2 anos assim, ou seja, portanto 2013, 2014, 2015, e depois em 2015 basicamente é que constituí a empresa, portanto com aquele que é um dos meus sócios hoje em dia. Que vinha desse eu grupo? Conheci-o no curso universitário, ele tirou o mesmo curso que eu, tivemos juntos, portanto, no núcleo de estudantes, fizemos projetos engraçadíssimos, a nossa relação corria bem naquilo. E ele era e é mais velho do que eu. Nessa altura tinha saído, quando eu abri a empresa, salvo erro, ele saiu da universidade, ainda esteve ali a trabalhar há algum tempo, e ele basicamente é uma pessoa também com um espírito muito empreendedor, muito de fazer, muito dinâmico, e basicamente queria qualquer coisa, não é? Basicamente começou-me a abordar também para nós estruturarmos um modelo de negócio, se eu podia ter interesse em ter um parceiro, e como tu podes imaginar, naquela fase inicial as coisas andavam ali tremidas, não é? Agora tens um mês em que faturas bem, depois chegava a altura em que eram as matrículas dos estudantes e aquilo subia um bocadinho e tu ficavas ali com 2 a 3 ou 4 mil euros na conta, mas depois, quer dizer, tinhas de ir pagando ou suportando as despesas ao longo dos meses e aquilo foi um bocado difícil. E nós tínhamos também a ambição de ir para uma cidade maior. Achávamos na altura, por algum motivo, não é, que um mercado maior podia ser mais potenciador do negócio. De diversas conversas que nós tivemos ao longo de final de 2014 e início de 2015, chegámos à conclusão que íamos dar corpo a uma sociedade com aquela que já vinha a ser a minha atividade e profissionalizar um bocadinho mais o serviço de mediação imobiliária, porque eu na altura estava a tentar fazer mediação imobiliária na parte da venda, mas tinha feito 3 ou 4 vendas inicialmente. Era difícil, porque apesar de eu vir historicamente desse conceito, dessa área de venda, é muito diferente tu vendes um produto que tu tens, ou seja, tu tens um apartamento construído ou um prédio construído e estás a vender isto, ou angariar para vender qualquer coisa. Que era o que estavas a fazer nessa altura. Que era o que estava a fazer nessa altura. Principalmente quando tu, nesta fase inicial empreendedora, tens de chegar a todo lugar. Não é? Quer dizer, eu lembro-me de saía na altura da Associação Académica, eu estava numa fase inicial na parte cultural, saía às vezes de eventos às 5, 6 da manhã, ia à casa, dormia 1 hora ou 2, ainda tentava fazer uma frequência, depois vinha às 11 da manhã, abria o escritório, quer dizer, aquilo era tudo muito, muito complicado de gerir. E de facto pareceu-me muito bem ter um parceiro nesse sentido. Demos corpo à sociedade, não é? E ele começou a trabalhar logo a full-time? Não começou a trabalhar logo a full-time. Ele começou a trabalhar a full-time, deixa-me ver, ao longo de 2000... Portanto, foi ao final de 2015, ao início de 2016, salvo erro. Mas, basicamente, o nosso foco,
estava ali, não é? Apesar de não poder estar ali presencialmente Certo. numa fase inicial, o nosso foco estava completamente ali. Não, foi ao longo de 2015, porque nós no final de 2015 foi quando viemos... E tu, quando constituíste a empresa, já estavas com a convicção que já era um negócio com potencial? Aí sim, porque eu lembro-me que nós tínhamos definido até um capital para iniciarmos a empresa, e tive durante vários meses de andar ali naquela atividade a tentar arranjar e agora mais uns trocos e agora mais uns trocos para ter aquele capital inicial. E depois foi quando nós viemos para o Porto, não é? Na altura já tínhamos um colaborador na Covilhã que ficou a assegurar a atividade toda, não é? Nós vimos os dois para o Porto. Mudam-se de armas e bagagens para cá? Basicamente, a tempo inteiro. Não é? Porquê Porto? Porque nós achámos que era um mercado que, ao contrário de Lisboa, ainda não tinha tantos players, era um mercado com alguma dimensão, mas que era fácil implementarmos o nosso modelo de negócio e por isso ficámos em Paranhos, junto do Polo Universitário, que tínhamos essa ambição de manter um bocadinho o registro da gestão de imóveis. Nós quando chegámos cá, por acaso temos um escritório que é o nosso escritório ainda hoje, porque é um escritório belíssimo, com uma área fantástica. Hoje trabalhamos lá quase 10 pessoas e sentimos-nos muito Onde bem. Em Paranhos, portanto, ali junto à Igreja Nova da Ariosa. Portanto, na altura era um espaço bom e aquilo, queiras ou não, tu tens uma parte emocional, não é? E tu, quando vês o teu projeto formalizado num espaço físico, aquilo está numa dimensão diferente e tu sentes que, de facto, há ali um compromisso, um sentimento de compromisso maior. Obviamente que, felizmente, esta parte cooperativa que nós temos mostrou-se logo super produtiva, porque eu, no ano anterior, agora já não me recordo os valores que tinha feito e o que é que tinha sobrado para mim, mas lembro-me que no primeiro ano nós começámos logo a fazer muito mais vendas, principalmente no Porto. Não foi fácil entrar no mercado, tivemos que batalhar bastante. E no mercado tal da gestão não, de imóveis? Aí não, porque nós em determinada altura chegámos logo à conclusão que, isto não é por aqui, não é isto que nós queremos ir, por onde queremos ir. Nós temos mais de trabalhar no mercado de mediação imobiliária, não é? Portanto, conseguir arranjar casas que sejam de facto um lar, como há pouco falávamos, para as pessoas, porque é aquilo que nos é fácil fazer. E a parte da gestão de imóveis tinha um fator que nós nunca tínhamos chamado para a equação, que é o quê? Gerir imóveis, por exemplo, na Covilhã nós temos o nosso outro escritório, é mais fácil porque um tipo a pé quase que faz tudo, claro. Não é? Gerir no Porto imóveis... Custo o tempo. É um bocado diferente, não é? Eu recordo-me das nossas primeiras frustrações, nos primeiros dias era um tipo fazia 3 visitas e o dia de trabalho estava feito. O tipo Matosinhos, e agora vai para pagar e agora não sei o quê. Quer dizer, aquilo, uma pessoa começasse a organizar foi um bocado difícil e isso foi o que mais me chocou. Mas começámos a perceber que havia ali um mercado interessante e entramos pela parte da mediação imobiliária. A Covilhã foi continuando a funcionar, sempre crescendo, portanto, na parte da mediação imobiliária, na parte da gestão de imóveis e pronto, até mais recentemente em que fizemos algumas alterações, não é? Como em toda a nossa história, nós costumamos dizer que quase nunca lançámos um serviço. Ou seja, tudo o que fazemos hoje foi-nos pedido por um cliente. Isso é uma coisa... E já é inteligente estar atento, pelo menos, ao que os clientes dizem. Exatamente. E eu acho que isso é das maiores motivações que temos para o que nós fazemos, que é quando nós sentimos que a atividade que nós temos, além de ser uma atividade com uma finalidade lucrativa, não é? É uma atividade que resolve o problema de alguém. Isto é fantástico, não é? E se um cliente te pede isso e tu começas a fazer e vês que aquilo faz sentido e fazes a outra e aquilo começa a escalar, então tu percebes, bem. E quais são as principais necessidades que os clientes vos têm pedido e que vocês deram resposta e pelas quais estás especialmente orgulhoso? Ok. A gestão de imóveis, já te disse, portanto, foi a principal, não é? Depois, portanto, nós tivemos também uma outra vertente, basicamente, que era a parte, portanto, em termos do ponto de vista do investimento, não é? As pessoas tinham a necessidade de ter processos chave na mão. Ou seja, tu queres comprar um imóvel, não é? Seja para investir ou seja para a habitação própria permanente. E tu queres o projeto final, não é? Tu não queres saber do Sr. Zé, que é empreiteiro, do Sr. Manuel, que é eletricista, da empresa X, tu não queres ter isso tudo. Tu queres saber que o imóvel custa X e que tens uma empresa que te faz a assessoria em termos do processo de aquisição. E tu queres saber que a obra custa Y e que o investimento total é X e que o resultado final é similar àquilo que está aqui nestes 3D ou nestas fotos. E basicamente foi isso que nós começámos a fazer, portanto, mais recentemente,
Em 2018 começámos a ter muitas solicitações de clientes, portanto, que queriam o resultado final. Viam que nós próprios, portanto, dávamos corpo a imóveis nossos, portanto, com muito valor, não é? Do ponto de vista, portanto, dos acabamentos, portanto, do conhecimento do mercado, o que é que era mais adequado para o mercado. E as pessoas disseram, mas eu quero qualquer coisa como isto, pá, que vocês peguem neste imóvel e façam isso. E nós aí, basicamente, constituímos também como empreiteiros de obras particulares, portanto, e passámos a fazer este processo chave na mão. Hoje em dia nós temos casos, às vezes, em que, ainda há pouco me vinha a recordar de um caso desses, portanto, em que temos clientes que compram os imóveis, investem e deixam no modelo de gestão connosco, ou num modelo, portanto, de uma gestão mais ativa nossa, sem ver um imóvel. Isto é fantástico para nós. Nós Já às um vezes... grau de confiança elevado, não é? Exatamente. Nós às vezes pensamos, e muitas das vezes até clientes internacionais, e nós às vezes vemos, isto é uma coisa fantástica. É que isto é o nosso dia-a-dia e é preciso pararmos para pensar nisto. E nós às vezes não paramos e não constatamos isso. Este tipo agarrou em 100, 150, 200 mil euros, comprou um imóvel porque eu lhe disse que isto era um investimento válido. E nesse tipo de casos, vocês asseguram rendimento? Têm rendimento garantido? Não têm? Como é que é? Depende dos casos. Portanto, nós temos um modelo, portanto, que é um modelo em que nós arrendamos os imóveis durante um determinado período de tempo. Imagina, tu és investidor e queres uma rentabilidade maior, mas estás disponível para ter uma interação com o imóvel. Ou seja, existe um contrato entre tu, Hugo, e o inquilino, e nós fazemos só a gestão desse contrato, a manutenção. Mas tu dizes, eu quero ter um portfólio maior, nós temos clientes com 20, 30 unidades, e não quero mesmo ter responsabilidade nenhuma com o inquilino, nem queres ter a certeza se existe ou não taxa de desocupação no imóvel, e nós aí o que nós podemos fazer é apresentar-te uma proposta, arrendamos o teu imóvel, em alguns dos casos até fazemos a reabilitação, portanto, fazemos uma série de intervenções, e depois, posteriormente, subarrendamos o imóvel, portanto, já com o nosso valor criado, não é? Porque é diferente. Nós temos um histórico de taxa de ocupação, portanto, muito válido, não é? Sabemos como posicionar os imóveis no mercado para eles serem apetecíveis, não é? Isso é uma coisa muito interessante, ou seja, os nossos imóveis normalmente não estão muito acima do valor dos restantes imóveis no mercado. A questão é que se tu avaliares a qualidade deles, estão exponencialmente, portanto, acima à medida que a nossa atividade vai evoluindo. E diz uma coisa, hoje vocês, portanto, já foram diversificando a vossa linha de serviços, não é? Que tipo de... Enfim, não estou a perguntar, mas se quiseres partilhar, tudo bem, o peso específico de cada área dentro do volume de negócios, mas qual é a vossa área mais forte, ainda assim? A nossa área mais forte, se te tiver que apontar atualmente, claramente, é a parte da mediação imobiliária, porque é uma área que temos dedicado um grande foco, não é? Porque nós e também aproveitando, enfim, o mercado, o contexto que se vive, não é? Daquilo que tenho aprendido nos últimos anos, a questão de aproveitar a onda nem sempre é uma boa forma de estar, não é? E a nossa ideia é precisamente essa, é na área da mediação imobiliária não aproveitar a onda. A nossa ideia é precisamente munirmos-nos de profissionais, portanto, que é aquilo que nós temos atualmente à nossa volta, nós temos cerca de 20 pessoas no projeto, munirmos-nos de profissionais, portanto, que sejam as pessoas que te são capazes de aconselhar, como há pouco me perguntavas, quem é que é o profissional, não é? Que te pode aconselhar nesse sentido. As pessoas têm que perfil, ou seja, são vendedores, são comerciais da mediação imobiliária. Okay. Só que como a empresa tem uma série de outras áreas de negócio, nós próprios fazemos questão de divulgar o que é cada área de negócio, chamá-los para a interação, ou seja, nós nunca gerimos cada área de negócio independentemente das outras, não é? Toda a gente trabalha como um grupo de trabalho, como uma família. Então toda a gente sabe muito bem qual é que é o trabalho que outra pessoa faz. Vocês têm tudo organizado na mesma entidade, na mesma sociedade? Tudo organizado na mesma entidade, portanto, estrategicamente decidimos fazê-lo assim. Quiçá no futuro possamos ou não tomar decisões diferentes, mas estrategicamente para nós fez sentido e até agora tem-se mostrado uma boa forma. Às vezes é mais complexo, não é? Explicar às pessoas, inclusivamente, o porquê desta atividade toda, mas para nós faz sentido, porque estamos posicionados no imobiliário e que muitos dos clientes passam em todas estas fases de negócio. Ou seja, muitos dos clientes compram connosco, fazem obra connosco e gerem o imóvel connosco. Não é? E eventualmente podem um dia transacionar também convosco se quiserem vender. E é isso que nós queremos, não é? Que é um cliente que entre e já não saia, porque fique feliz. Não é? E como é que tem sido a tradução disto tudo em resultados, em números? O que é que podes contar connosco? Não, nós basicamente temos tido um crescimento muito significativo ao longo dos últimos tempos. Parabéns. Obrigado. Nós em 2017 tivemos um crescimento de cerca de 700% relativamente a 2016. Em 2018 tivemos cerca de 440% de crescimento e em 2019, portanto, nós estamos à espera, portanto, é aquilo que temos em termos de previsão e temos nos mostrado capazes de atingir, ter um crescimento na ordem
ordem dos 100 e 120%, sensivelmente. Vocês não só estão a vender bem, como têm níveis de rentabilidade bastante simpáticos, não é? Sim, conseguem ter isso. Isso é, à medida que a estrutura da empresa vai engordando, obviamente, essa questão vai, como sabes melhor do que eu, vai deixando de ser assim, porque existe grande parte do trabalho, trabalho de força, não é? Que é feito por ti quando tens uma estrutura mais pequena, não é? Há 2 anos, 3 anos, eu e o meu sócio éramos os grandes motores de todas as áreas de negócio, não é? Hoje em dia, felizmente, contratar pessoas. Já não é assim, tens de contratar pessoas e, obviamente, existem custos inerentes a essas contratações e existe também o investimento no próprio crescimento da empresa, não é? Mas sim, é uma atividade que nós esforçamos por ter com custos baixos, porque nos permite também oferecer qualquer coisa ao cliente com mais valor. Nós chegamos à conclusão, por exemplo, no mercado das obras ou até no mercado de gestão de imóveis, muitas das vezes nós estudamos o caso de cada pessoa e conseguimos mostrar à pessoa que conseguimos oferecer o nosso produto mais barato ainda do que ser a pessoa diretamente a contratá-lo. E obviamente o resultado é diferente. De escala que vocês conseguem, em primeiro lugar, preços de materiais, nós quando negociamos, portanto, obras, negociamos sempre mais do que uma, portanto, tem essa vantagem e esse peso. E depois, hoje em dia, ninguém quer saber portanto, hoje em dia, uma pessoa quando contrata uma mudança, já não vai alugar uma carrinha ou pedir uma carrinha ao amigo do pai e depois chama os amigos todos e tal. Também acontece, mas hoje em dia uma pessoa, portanto, numa situação ideal, aquilo que procura é uma empresa de mudanças que chega, basicamente armazena tudo o que está dentro de casa, não é? Embala tudo com toda a segurança, com seguros, não é? Mete tudo dentro de uma carrinha, chega a outra casa, desembala tudo, limpa tudo, pronto, e nós mudamos de casa, muito fácil, não é? Isso era o que eu procuraria num serviço chave na mão, entre aspas, não é? E basicamente é isso que nós fazemos também. E fazemos isso sem tirar valor dos prestadores da região, que é uma coisa muito, muito interessante, que é, normalmente as pessoas pensam, quando vem uma empresa grande, aproveita-se e mata o negócio de todos os prestadores. E aquilo que nós queremos é precisamente o contrário. E tu dizes-me, então, mas como é que isso é possível? Se não faz sentido, então, se são vocês que estão a fazer as obras, não? E eu digo-te bem, aquilo que nós procuramos é trabalhar em parceria precisamente com essas pessoas, não é? Só que essas pessoas, em primeiro lugar, muitas das vezes não conseguem chegar ao cliente ao qual nós chegamos, não é? Seja porque são clientes com outro tipo de necessidade, clientes internacionais, ou clientes que têm que ter todas as fases do processo muito bem detalhadas, não é? E as pessoas não conseguem dar esse acompanhamento. Depois, as pessoas também não estão para estar expostas a uma situação financeira, portanto, de um cliente que não conhecem, não é? E, obviamente, nós temos mecanismos como prestador de serviços. Com 1 ou 2 funcionários, ou um prestador de serviços só, não consegue, não é? E então, aquilo que nós conseguimos é precisamente isso, que é, damos mais escala aos prestadores. Se perguntares a qualquer pessoa que trabalha connosco, nessa área de negócio, a realidade é essa. Como é que a pessoa estava há 3 anos do ponto de vista do trabalho e como é que a pessoa está hoje? E nós trabalhamos com mais prestadores de serviço e a pessoa diz, eu estou com muito mais trabalho, não é? E a coisa está a funcionar muito melhor. E é isso que nós queremos. Obviamente, a experiência para o cliente final também é outra, não é? Porque tem tudo na mesma obra, tem tudo contratado, sabe que tem prazos, tem segurança. Nós conseguimos também dar aconselhamento, portanto, há muitas questões, nomeadamente muitos benefícios fiscais às vezes que as pessoas desconhecem, ou porque o imóvel se encontra em área de reabilitação urbana, ou porque o imóvel é para a habitação própria permanente. E se as pessoas forem contratar ali um prestador de serviços que não sabe nada disso, né, nem em alguns dos casos, a pessoa acaba por perder esse benefício. Não é? Rafael, tu no meio de tantas coisas que me estás a descrever, o que é que tu fazes? O que é que eu faço? Um dia-a-dia meu? Um dia-a-dia teu, mas quais são as tuas áreas fundamentais de responsabilidade? Ok. Pronto, nós até há bem pouco tempo trabalhávamos de uma forma muito geral, ou seja, portanto... Todos faziam tudo. Não é todos faziam tudo, mas não, tu e o teu sócio. Exatamente, estávamos alocados em todas as áreas de negócio. Não é? Hoje em dia é diferente, portanto, recentemente fizemos essas alterações, portanto, precisamente foram anunciadas no final do mês passado e começámos a implementar isso esse mês, e então, basicamente, nós dividimos um bocadinho as áreas de negócio, portanto, ele assumiu um bocadinho mais a parte da mediação imobiliária, não é? Eu estou mais direcionado, portanto, para a parte de obra na Covilhã, ele está mais para a parte de obra no Porto, temos a vertente de gestão de imóveis que está sob a minha tutela, e depois temos a parte do negócio de compra e venda de imóveis, portanto, que é gerido pelos sócios da empresa. Não é? E depois estou ligado também à parte financeira da empresa, que é uma coisa ou uma faceta que descobri... que gostas? Que gosto, não é? Descobri quando entrei nisto, não é? Não fazia ideia, se me perguntasse há 10 anos atrás, e parte financeira? Pelo amor de Deus, arranja maneira de pôr o tipo a fazer isso que eu não me oriento. É uma parte que eu atualmente gosto muito de ver aquilo que é o teu dia-a-dia e o teu esforço traduzido em números, não é? Não tem que necessariamente ser em dinheiro, não é? Traduzido em números, tudo, não é? A tua atividade, como é que as coisas se convertem, não é? Isso é uma coisa que me agrada bastante.
basicamente a falar, não é? Muito E bem. portanto fui criando. Mas acho que esta divisão de trabalho funciona muito bem. E vocês, entretanto, têm a mesma estrutura? Não têm? Têm mais sócios? Vão ter mais? Como é que vocês pensam Sim, em nós temos 3 sócios, não é, na estrutura da empresa. Não temos alterações previstas nesse sentido. Do ponto de vista de crescimento, se nos perguntasses há um tempo atrás, nós tínhamos uma ideia, se calhar, de abrir mais posições, não é? Ou seja, crescer por mais áreas. Hoje em dia temos também essa ambição, obviamente, mas temos também uma ambição de consolidar cada vez mais as operações que temos. Porque como temos aberto estas áreas de negócio todas, não é? Portanto, nós somos líderes de mercado na parte da gestão de imóveis, portanto, na Covilhã, não é? Na obra, portanto, queremos lá chegar, na mediação imobiliária queremos também lá chegar. Nós basicamente queremos ter diversas áreas de negócio, mas não ser os tipos que fazemos medianamente cada uma delas, não é? Aquilo que nós queremos ser é bons em cada área de negócio. E então tomámos um bocadinho a decisão de, nós vamos atingir esse estado da maturidade do projeto, vamos ser bons nisto, não é? Depois a partir daí vamos dimensionando o nosso crescimento. Agora, se tu me perguntares, portanto, o crescimento que te falei há pouco e a forma como nós vamos evoluindo é toda muito natural, não é? Eu recordo-me há 2 anos atrás, quando nós tivemos o terceiro sócio que se juntou à empresa. Houve uma vez que ele teve uma reunião connosco, não é? E diz-nos, se daqui a 2 anos nós não valermos pelo menos 10 vezes mais, eu vou-me embora. Na altura eu olhava para aquilo e dizia, este tipo é completamente doido, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Mas como é que este tipo está a dizer, não, isto não pode ser. E a verdade é que cheguei à conclusão que grandes objetivos decompostos em pequenos passos são coisas muito atingíveis. fáceis. Isto tudo aconteceu muito naturalmente, não é? Obviamente com um esforço muito grande da nossa parte, que nos é inato, não é? Eu e o meu sócio, nós temos muita visão de criar sempre mais algo, não é? Por exemplo, nós recentemente começámos a ter uma equipa de obra própria, não é? Porquê? Apareceu muito naturalmente. Nós temos, basicamente, trabalhávamos sempre em regime de subempreitada, não é? Entretanto, atingimos um volume tal que nós pensámos. Nós temos aqui determinada percentagem destas obras, um bocadinho à semelhança do que acontece no crédito bancário, não é? Nós temos aqui determinada percentagem destas obras que são sempre certas, asseguradas pelo consumo interno da empresa ou pelo consumo dos parceiros da empresa, não é? Portanto, mais vale colocar isto, portanto, no seio da nossa empresa, porque existem todos os benefícios e porque também queríamos oferecer uma experiência para o utilizador mais regular, mais constante, não é? E então, basicamente, aquilo apareceu de uma forma muito natural. Criar uma equipa, munir a equipa de ferramenta, formar a equipa, e atualmente é um projeto que nós estamos a desenvolver. Acho que foi a nossa primeira aventura assim em terreno, não é? Que é difícil gerir pessoas com ideologias diferentes, idades diferentes, que vêm de áreas diferentes, mas está-se a mostrar um desafio muito interessante. Obviamente que a nossa ideia depois passará por eventualmente replicar este modelo, não é? Isto funcionando bem lá, nós temos esta equipa, por exemplo, a trabalhar na Covilhã, porque é que isto não pode funcionar bem no Porto? Ou porque é que isto não pode funcionar bem com mais pontos de equipa, não é? Porque depois nós só temos que ir criando o modelo e replicá-lo. Que idade não é? tens? Atualmente, 27. 27 anos, és um... Meu Deus. Meu Deus. Eu tenho 29 e... E 29 e já te sentes muito mais à frente. Não, estou a brincar. 38 são mais alguns. És bastante novo ainda, não é? Tens estes anos e a tua empresa está aqui com uns números bastante simpáticos. O que é que tu ambicionas, realmente? Isso é uma questão muito difícil, não é? Acho que eu próprio procuro responder a essa questão todos os dias e não sei, não é? Já tive várias fases da vida. Se me perguntasse há 2, 3 anos atrás, eu queria ser o tipo que não era o tipo com mais dinheiro, não era esse o objetivo, mas o tipo com a maior estrutura, que tinha que lá chegar e fosse a custo fosse e tal, passando por cima de tudo. Hoje em dia não, hoje em dia tenho uma visão um bocadinho diferente das coisas. Hoje em dia valorizo muito tempo de qualidade, ou seja, antigamente tinha uma ideia de mesmo trabalho de força, ou seja, portanto, se eu trabalho X em 10 horas, eu em 15 vou trabalhar pelo menos uma vez e meia. E não era bem isso que acontecia, porque identifiquei atualmente, portanto, alturas do dia em que sou mais produtivo, não é? Percebo que também preciso de descanso em determinada altura, até porque depois é difícil gerir isto emocionalmente, não é? Tu lidas, como te falava há pouco, tu lidas com pessoas de várias zonas, várias faixas etárias, várias formas de trabalho, vários tipos de cultura, e tens que estar aqui
conjuntamente com todas estas pessoas. Obviamente que se fosse eu sozinho no projeto, o projeto jamais teria chegado a esta altura sem a ajuda dos meus sócios. A realidade é essa. Agora, portanto, aquilo que eu quero, portanto, é continuar a dar dimensão, portanto, aos projetos em que estou envolvido, mas hoje em dia, principalmente há 6 meses, 1 ano, que noto por uma causa diferente. Ou seja, nós temos um ambiente, portanto, em muitas partes da empresa, um ambiente mesmo de família. Eu vou partilhar uma coisa contigo engraçada que é... Posso estar à vontade que ninguém nos ouve. Ok. Quando há cerca de uns dias atrás, 2 ou 3 semanas, apresentámos estas alterações na empresa, há um colaborador nosso, não é, já com 3 ou 4 anos de casa, que tinha tido uma experiência numa outra empresa, de 8 anos, uma pessoa mais velha, não é? E então, que vê estas alterações todas, nós, portanto, anunciámos uma série de coisas sobre a empresa, um bocado o registro de transparência, não é? Olha, aqui está, somos nós, não é? E ele diz algo a um colega novo de uma outra área de negócio que ia transacionar para a área de negócio dele. E ele diz, há coisas que tu tens de ter a noção, que é, eu já estive numa outra empresa, portanto, e a cultura era outra. Este ambiente que nós aqui temos é um ambiente que não existe em todas as empresas. Um ambiente de entreajuda, mas nós não queremos que isso seja uma coisa utópica, não é? Nem somos nós que construir essa cultura organizacional, é isso? Aquilo nasce um bocado inatamente. Se eu te disser que nós, quase todos os dias, vamos sempre beber um café ou um copo depois de sair do trabalho, quase por num degradê de timings, não é? As pessoas que saem mais cedo vão ao café, depois os outros vão e tal, nós acabamos por nos encontrar todos, já estamos fora regularmente, temos grupos de Facebook e de WhatsApp e tal, e estamos constantemente na brincadeira e a trocar algumas informações, e é muito interessante. E temos que, se a empresa crescer muito, isso seja difícil de manter? Acredito que sim. E ainda há bocado, só acabando de responder à tua pergunta, há uma coisa que quase que me emocionou a mim, e certamente ao meu sócio também, que foi o quê? Esse colaborador mesmo disse uma coisa muito interessante, que é, ele sabe desta nossa ambição de sempre que existe um problema, responder criando uma solução, não é? E por isso é que nós temos tantas áreas de negócio, porque existiu o problema e nós, bem, se não vamos conseguir encontrar a solução, vamos criar a solução. E então ele disse uma coisa engraçada, que é, o que eu sei é que, a menos que exista aqui qualquer coisa do outro mundo, daqui a 2 ou 3 anos esta área de negócio pode não abrir, pode não estar a funcionar, mas eu hei de estar a fazer outra coisa qualquer dentro desta empresa. E aquilo ficou, tu ficas, pode não parecer, mas uma pessoa fica a pensar naquilo. Isto é um nível de confiança máximo que existe que as pessoas têm em alguém, não é? Tu olhas projeto. E pensas, esta pessoa acredita tanto no projeto como nós acreditamos. E isso é fantástico, ter pessoas que trabalham contigo com essa cultura. E as pessoas... vais buscar esse tipo de ideias ou de, enfim, soluções que vão criando. Tu vais-te inspirar onde? Vais buscar ideias a outros modelos de negócio de outros setores? Estuda-los? Ideias operacionais ou do ponto de vista humano? Estratégicos, de relações humanas, de liderança, whatever. Como é que, no fundo, como é que tu te educas para tornares um líder melhor, um melhor gestor, um melhor empresário? Ok. Bem, do ponto de vista empresarial, não é? Leio já, não digo que foi desde que comecei a minha atividade, mas se calhar ao final do primeiro ano de atividade, não é? Comecei a ler livros, até porque eu tenho um particular gosto por investimento imobiliário e comecei a acompanhar algumas comunidades internacionais, portanto, a ler imensos livros sobre investimento e obviamente tenho acompanhado sempre esse processo e é um bocado aí que vou buscar algumas ideias nesse ponto de vista, portanto, frequento também imensas formações, portanto, e imensos cursos, portanto, que são produtivos. Nós temos um bocado essa cultura na gestão da empresa, não é? Agora, do ponto de vista operacional, aí já é mais difícil dizer-te. Há modelos de negócio que já estão pré-criados, não é? Desde logo, portanto, na área da mediação imobiliária, o modelo de negócio está pré-criado. Só que nós olhamos para aquele modelo de negócio e aquilo para nós pode ser uma diretriz, mas não faz sentido, porque o que nós queremos é qualquer coisa diferente, não é? Se nós quiséssemos ser igual, não estávamos a acrescentar grande valor, não é? E então nós queremos ser diferentes. Agora, nas outras áreas de negócio, acho que foi mesmo um bocado pela necessidade. Isto não é de todo como podíamos estar aqui num ambiente de charme e tal e dizer-te que existe aqui um processo fantástico por trás da criação, mas feliz ou infelizmente nós sempre fomos um bocadinho ao contrário. Foi um bocado na ótica da força, que é, vamos ver se isto funciona, e a coisa funciona, não é? E o funciona é ter vendas e conseguirmos prestar um bom serviço ao cliente e agora vamos organizar isto dentro Vocês não têm problemas de tudo.
quando, por exemplo, identificam essa oportunidade, mas fazem umas contas, imagino, e podem chegar à conclusão, mas esta área vai ser menos rentável do que aquilo que nós estamos a fazer hoje no nosso core. Ou pelo menos até, eventualmente, provar que possa dar, vamos perder aqui alguma rentabilidade, porque se mantiveres aquilo em que és bom, maximizas a tua rentabilidade. Vocês assumem isto como um investimento? Estão na boa com esse custo desse processo? Como é que é? Aquilo que nós tentamos, e por isso é que também cada vez mais olhamos para uma criação de departamentos da empresa, portanto, e apesar das áreas estarem todas conjuntas, não é? Dentro do ponto de vista da competência das pessoas, traçar bem o que é a competência de cada pessoa. Ou seja, tentar que uma pessoa não tenha intervenção em duas áreas de negócio, apesar de a conhecer. Porquê? Um bocado numa ótica de não condicionar o crescimento da pessoa e da área de negócio em si. Obviamente que se tu fores um profissional que trabalhas em 3 áreas de negócio, as 3 áreas de negócio de produzirem rendimento e te ocuparem tempo, é difícil tu te tornares bom numa delas, não é? Agora nós tentamos fazer esta separação, portanto, e que cada pessoa, não é, trabalhe numa única área de negócio e tentar fazer uma gestão independente de cada uma. E, de facto, elas têm crescido de uma forma constante. Eu sei que vai um bocado contra os livros, não é, como se costuma dizer, esta interação toda. Mas para nós tem feito sentido e as coisas têm funcionado. Do ponto de vista operacional, de facto tem sido muito difícil, como podes imaginar. Cada área de negócio lidas com ferramentas totalmente diferentes e só para tu teres a noção, não é? Nós, por exemplo, na área de gestão de imóveis e das obras, nós, se calhar, tínhamos 20 ou 30 Excels diferentes de tudo o que tu possas imaginar, não é? E agora estamos também a tomar algumas, já desde 2018, a dar alguns passos nesse sentido, para criar um sistema integrado de gestão empresarial, porque já, basicamente, já era impossível. Já não dá, com tantos ficheiros para um lado e para o outro. Imagina, um tipo tem um ficheiro em papel num escritório do Porto, depois vem para a Covilhã, depois a parte financeira não sabe bem como é que é a coisa, os orçamentos, pá. Portanto, essa parte toda de gestão do próprio negócio, para além da questão comercial, mais vendas e crescimento, mas da organização interna, é uma coisa que te dá gozo? Não dava numa fase inicial do processo. Aquilo que eu gostava mesmo era de estar na rua. Aliás, há imensas pessoas que dizem uma coisa engraçada na parte do imobiliário, particularmente na parte da mediação imobiliária, que é, em primeiro lugar, uma pessoa tem que definir muito bem e resolver o conflito interno, que é, então, mas eu afinal quero ser dono de uma agência ou quero ser comercial de mediação imobiliária? Isso é uma questão que temos muito bem de resolver. E depois, quando eu vou conhecendo a área e quando vou conhecendo o trabalho de gestão e de organização da empresa, aí sim é que percebo que e começo a desenvolver este gosto pela gestão e começamos a gostar da criação do modelo de negócio. Pessoalmente, nós também tivemos diversas pessoas nas nossas vidas e na vida do projeto, pessoas com muito mais experiência, alguns investidores que trabalham connosco, que olham e vão dando conselhos, não é? Às vezes sentimos-nos numa pista de slalom, não é? Uma pessoa vai batendo do lado direito, batendo do lado esquerdo, mas lá vais andando. E vais andando, não é? Quase um bocado por sorte, não é? Mas a sorte dá muito trabalho. E por falar nisso que vais andando, batendo de um lado e batendo no outro, tu hoje, do alto dos teus 27 anos, se voltasses uns anos atrás e fosses falar com aquele Rafael ainda mais jovem, dos 20, 21, darias algum conselho para fazeres alguma coisa de maneira diferente do que fizeste, seja para evitares algumas dores ou para acelerares o processo, por exemplo? Claramente que sim. Claramente que daria. Agora a questão é que garanto-te que o Rafael dessa altura, se tivesse recebido esses conselhos, não teria tido metade do gozo que teve ao longo de todo o processo. E hoje não teria metade do conhecimento ou do crescimento que sente que teve. Agora, o processo foi importante, apesar de acho que foi muito importante. Não ser o mais otimizado. Exatamente, mas há erros que nós temos que passar. E eu sou uma pessoa muito assim, que é, tu dizes-me, cuidado que isto queima. Eu sei, mas vamos tentar, não é? tenho isso no sangue, não é? E acho que esse processo foi muito importante. Agora, que conselhos é que eu daria? Pessoalmente, acho que a questão da organização e do processo, por exemplo, isto que te estava a falar agora de implementarmos um sistema de controle, não é? Da gestão toda da empresa, se isto fosse implementado na fase inicial do processo, não tem nada que saber. Nós não temos praticamente atividade nenhuma, é tudo muito fácil, depois vamos construindo o processo. Ao invés disto, nós andamos com programadores, não é? 8 meses ou 9 meses para desenhar, não é? A programar, a fazer um fato à medida, não é? Só que o problema é que até que esse fato está a ser desenhado à medida, a tua atividade da empresa não para, quer dizer, as coisas têm que funcionar e os recursos têm que estar alocados às áreas deles à mesma, portanto, e tudo isto é muito difícil. E é difícil para nós também conceber qual é que é a solução ideal. Tu tens que
testar, não é? Aliás, isto foi dos maiores desafios que temos tido, acho eu, ao longo de todo o nosso percurso, que é olhar para o sistema, não é? Idealizá-lo e depois os programadores criam um sistema e tu olhas para aquilo. Mas não é nada disto que eu queria. mas de facto eles seguiram a receita. Só que do ponto de vista do funcionamento aquilo não está bem como era expectável. Não é? Não por erro deles, mas simplesmente porque é difícil traduzirmos a nossa linguagem, não é? A linguagem prática, na linguagem de alguém que está a programar e não percebe nada de imobiliário. É uma arte. Não é? E eu, obviamente, que não sou o maior dominador dessa arte. E para irmos chegando ao fim da nossa conversa, uma questão mais geral, para além desse conselho a ti próprio há uns anos atrás, que conselho é que tu deixas para aquelas pessoas que sentem que têm alguma vontade de fazer coisas, de concretizar projetos, de empreender, e podem estar ali num momento qualquer de dúvida ou de hesitação, ou não sabem bem se aquilo será o caminho, o que seja. Que conselho é que tu deixas? Isto agora pode ser aqui um bocado, um bocado complicado, não é? Mas eu acho que o primeiro conselho que posso deixar, isto não tem que servir para toda a gente, depende muito do perfil de cada pessoa, mas funcionou para mim, funciona para muitas pessoas que eu conheço, que é experimentar. Ou seja, nós temos que definir uma série de coisas quando queremos iniciar um projeto, não é? Desde logo ver se faz ou não sentido, desde logo ver se é ou não viável do ponto de vista social, se é ecológico, não é? Que tipo de impacto é que isto vai ter na sociedade e se com esse impacto eu vou conseguir gerar uma área de negócio que faça sentido e que tenha mais pessoas a querer movê-la, porque o negócio é acerca de pessoas, não é? Amanhã chega a empresa, ou tu chegas aqui à empresa, entretanto não há pessoas, não há empresa. Portanto, isto é simples, não tem nada que saber, não é? E se não fossem os sucessos individuais de cada pessoa, eu acho que nós nunca teríamos chegado onde chegámos, e é isso que é preciso. Portanto, basicamente, aquilo que eu posso dizer é, identifiquem um projeto se for essa a ambição, portanto, acho que está muito esta mentalidade do empreendedor, às vezes é incutida nas pessoas, mas muitas das vezes é inata, seja porque a pessoa tem uma predisposição para isso, ou porque houve alguém na família e a pessoa gosta mesmo do modelo de negócio. Eu acho que é preciso experimentar. Eu tenho, por acaso, algumas pessoas que me são queridas, conheço diversos casos, que têm ideias de negócio, que eu fico, coisas fantásticas. Eu acho que se alguma vez tivesse tido uma ideia daquelas, tinha arrancado logo aquilo. Obviamente que depois uma pessoa pode cair, não é? Claro. O risco tem que ser comedido, não é? E as coisas têm que fazer sentido e toda a gente tem que estar informado de qual é que é o percurso a tomar, não é? Se tiveres um sócio, se estiveres sozinho é muito fácil, não é? E eu acho que quando as coisas fazem sentido, tu não podes querer controlar tudo, porque eu vejo muitas pessoas a tentarem desenhar planos de negócio ou modelos de negócio em que colocam a questão de, imagina, agora vamos vender madeira para um determinado segmento de negócio e tal, e agora o incêndio X e coisa, quer dizer, uma série de variáveis que podem acontecer. Eu digo, imagina investir em imobiliário. Tu investes em imobiliário no Porto e amanhã há um incêndio e por acaso há um problema qualquer com a companhia de seguros e quer dizer, isto foi toda a vida também. Quer dizer, há sempre riscos inerentes a cada área de negócio. Obviamente que tem que ser riscos muito calculados. A ausência toda do risco, mais vale não fazer nada. Exatamente. Mais vale não tens alternativa. Exatamente. Agora, é muito mais fácil, na minha ótica, começares um negócio quando tens bola. A realidade é essa. Porque quando tu tens capacidade para investir, a probabilidade de fazer a geneira é gigante. Porque as pessoas tentam resolver tudo com agora vou contratar, agora vou investir X em marketing, vou investir não sei o quê. E nós, felizmente, tivemos a sorte de começar connosco e sem dinheiro, basicamente. Não é? Isso a frugalidade às vezes é boa. Não é? Exatamente. Isso obrigou-te a fazer tudo. E acho que todos os modelos de negócio que eu conheço, ou grande parte dos modelos de negócio que eu conheço, que vieram destas situações, não é? Aliás, historicamente, a maior parte das empresas vem de empresas sólidas, não é? Vamos ver a história e vem de situações de dificuldade, não é? As pessoas tiveram que criar aquilo quase numa situação sem retorno. Eu acho que é muito importante isso, ou seja, nós acreditarmos no modelo de negócio, vermos que aquilo faz sentido do ponto de vista lógico, desligarmos das emoções e avançarmos. Agora, pelo contrário, o modelo de empreendedorismo que às vezes é vendido, nos dias de hoje eu vejo que às vezes é um bocado ao contrário, que é mais pelo charme da ideia, não é? Uma ideia fantástica e tal. Vais levantar dinheiro ao mercado. Exatamente, e depois é que vês que aquilo funciona. É outro Confesso, jogo. É outro jogo, não é o meu jogo. Também faz sentido de determinada forma, mas é preciso ter muito cuidado com os riscos envolvidos. São coisas que não, enfim, é um caminho que também é possível,
também tenho entrevistado algumas pessoas desse jogo. Eu também não sei jogar É esse preciso jogo. saber, não é? Com certeza, e há pessoas que o sabem jogar magistralmente e acho que fazem muito bem. Eu também sou, pelo menos até agora, ainda posso inventar algum negócio diferente, mas sou dessa old school em que basicamente o negócio tem que dar dinheiro para se ir mantendo e sustentando e fazendo crescer. E, portanto, é isso, no fundo, estás a dizer, mas de facto há outras formas de fazer crescer, de fazer nascer e fazer crescer as coisas. Cada um tem aqui o saber fazer em condições, não é assim? Rafael, muito obrigado por esta nossa conversa. Eu confesso que o Empreendedores.pt tem aqui um propósito muito óbvio, que é o de criar conteúdo nesta área do empreendedorismo, que é uma área que eu gosto particularmente, e, portanto, de alguma forma, potenciar uma sociedade mais empreendedora, um empreendedorismo mais informado. Portanto, esse é o objetivo e, portanto, como é que aqui o procuramos fazer? Através de conteúdo com empreendedores ou com pessoas que, de alguma forma, possam acrescentar valor a quem nos possa ver ou ouvir. E, portanto, isso é o propósito. Mas há o critério, desde logo, para eu escolher algum convidado e para eu, sobretudo, depois classificar se a coisa valeu a pena ou não, porque eu não olho para métricas, confesso, no empreendedores.pt não olho para métricas, deixem-me disso. O critério para mim é muito simples, eu gostei, não gostei, aprendi ou não aprendi, porque um dos objetivos no fundo é isso que eu queria dizer, no meio disto tudo, eu pessoalmente, é o meu objetivo egoísta, é eu aprender. E devo dizer-te que hoje saio daqui com uma belíssima aula, e portanto muito obrigado. não só conheci alguém bem interessante e com um projeto empresarial já tão relevante, apesar de uma idade ainda assim, tão jovem, mas portanto já me fartei de aprender e portanto quero-te agradecer por isso. E ainda por cima, o facto de teres menos 11 anos do que eu e já estás a fazer tanta coisa e com números tão expressivos, tem outro lado positivo que se calhar também vai ter para quem nos vai ver. Aqueles que são mais novos vão pensar, isto é possível, não é preciso chegar aos 70 anos. E aqueles mais velhos vão pensar, estes miúdos dão sinais que é possível continuar a fazer coisas, há muitas coisas para serem feitas e, portanto, dá aquela energia adicional e, portanto, eu já saio de hoje aqui, já estamos no final do dia de trabalho, mas eu vou com uma energia redobrada por esta tua partilha. Portanto, muito obrigado pela tua disponibilidade, por teres vindo até aqui e finalmente nos temos podido conhecer e ficamos à espera de saber mais sobre ti e sobre os teus próximos projetos. E, portanto, diz-nos só onde é que as pessoas podem saber mais sobre a Prumo e eventualmente sobre ti. Basicamente sobre a Prumo, no nosso site, Facebook, Instagram, Quais são é descobrir Prumo com 2 M's, não é? É Prumo com 2 M's.pt, exatamente. E pronto, basicamente Facebook, Instagram, LinkedIn. Se alguém quiser contactar-te porque tem alguma vontade de investir convosco ou coisa do género... Precisamente igual, estou nas redes também, nas mesmas, Facebook, Instagram e LinkedIn, é fácil também encontrar. Lá vão descobrir. Exatamente. Perfeito. Hugo, muito obrigado também pelo convite, foi um gosto em conhecer-te, já tínhamos trocado alguns e-mails sobre uma série de oportunidades, tinha também muita curiosidade, acho que daqui para a frente também pode ser produtivo, não é? Esta troca de impressões também gosto muito de aprender, pessoalmente com as pessoas não com mais idade, não é? Que não é o caso, mas não é o caso, não quero chamar velho. Não, mas pessoalmente com muita mais experiência e aqui sim é o caso e acho que podes dar um input muito bom além de todas as pessoas, a mim mesmo, é? E dar-te também desde logo os parabéns pelas tuas empresas e pelo projeto Empreendedores.pt, que de facto acho que é muito produtivo e dá-nos essa energia boa, portanto, de vermos projetos tão diferenciadores que se revelam muitas das vezes uma aparente dificuldade, mas que as pessoas conseguem, verbalizando as histórias delas, conseguem mostrar que afinal é tudo uma questão de arregaçar as mangas e pôr mãos à obra, não é? Rafael, muito obrigado. Muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado por estar desse lado, mais esta conversa com o empreendedor. Já sabe, outras conversas em www.empreendedores.pt. Sugiro-lhe também que subscreva a nossa newsletter, porque recorrentemente vou trazendo novidades, vou partilhando algum conteúdo que me parece relevante e, portanto, é também uma forma de estarmos em comunicação mais direta. Pode responder a esses e-mails e vamos falando sem qualquer problema. Muito obrigado, até uma próxima.